Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Costa e eu te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região. A gente, claro, sempre conversa também sobre tudo o que afeta a nossa vida, que estiver acontecendo em qualquer lugar do mundo. É muito bom ter a sua companhia por aqui. Vamos começar? Vamos trazer alguns dos destaques desta quinta-feira com os nossos repórteres. No Novo Gama, uma idosa teve o pulmão perfurado depois que um vizinho invadiu a casa dela e a esfaqueou. O alvo seria o filho, Maicon Leão. Vivi, 3 pessoas dessa mesma família acabaram ficando feridas nessa situação. Teria sido o vizinho que invadiu a casa ali armado com uma faca, tentando esfaquear o filho. Claro, a mãe, ao perceber a situação, entrou no meio. O caso está sendo investigado por essa delegacia de onde nós falamos aqui agora. E daqui a pouquinho eu trago mais detalhes, Vivi. Combinado, te espero. E o delegado-geral da Polícia Civil e o diretor do DPE devem prestar depoimento em caso de supostas ameaças de ex-delegado-geral Robson Cândido, a ex-amante e a esposa, Kátia Gomes. Robson Cândido continua preso, agora a polícia está com essa outra fase, da investigação. Robson Cândido foi preso, como você disse, por supostamente ter perseguido e ameaçado a esposa e também a ex-amante. Nessa investigação, o delegado da 19ª ADP, Thiago Peralva, também está afastado do cargo, inclusive utilizando tornozeleira eletrônica. Daqui a pouquinho a gente volta contando todos os detalhes desse caso. Até já, Kátia. Já em Samambaia, a polícia descobre vendedor de açaí que escondia cocaína dentro dos potes da vitamina. Vanessa Vitória. Exatamente, dentro do potinho de açaí, ele esquecia de colocar o leite, colocava só o pó. Ele foi preso, viu, na madrugada desta quarta-feira, por volta de 1h da manhã, entre 00h30 e 1h da manhã, aqui em Samambaia. Daqui a pouquinho eu volto com os detalhes aí, porque ele fazia entregas por todo o Distrito Federal, em várias partes desse açaí viciante. Até já, Vivi. E atenção, pais e mães de pets. Vamos mostrar como participar do projeto Castra DF, uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, que vai levar a castração gratuita de cães e gatos de forma itinerante. Sabemos que muita gente espera por essa oportunidade, porque a castração nem sempre cabe no bolso dos donos dos animais, hein? Participe você também comigo aqui do Jornal, no nosso telão, no nosso WhatsApp, 996232421. Você já sabe que pode mandar a sua sugestão de reportagem, pode comentar algo que a gente traz aqui ao longo do jornal, para a gente poder interagir, eu leio ao vivo e também pode mandar aquela sua foto. Assistindo aqui também o SBT Brasília Primeira Edição, a gente se sente mais perto um do outro, se conecta e eu quero estar cada vez mais perto de você. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro. Vem comigo? Já estamos no ar. E a gente vai começar o jornal falando do caso de uma mulher idosa, uma senhora, que para defender o filho acabou sendo esfaqueada nas costas. O suspeito dessa agressão, gente, é um vizinho da família. A intenção dele era atingir o rapaz, o filho da vítima, que foi ferida no pulmão. Quem está acompanhando esse caso é o repórter Maicon Leão. Ele está lá no Novo Gama. Oi, Maicon, boa tarde para você, bem-vindo. Bom, já se sabe qual foi o motivo para esse homem entrar nessa casa e tentar atingir esse rapaz? Oi, Vivi, ainda não, viu? Até porque essas vítimas não foram ouvidas aqui na delegacia por conta da gravidade ali dos ferimentos. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Teria começado uma briga ali do lado de fora da casa. Essa parte da motivação dessa briga ainda é um mistério que a polícia vai entender, mas de toda forma, nada justifica uma violência dessa forma. Essa mãe, Vivi, essa senhora ali, essa idosa, estava no portão aguardando o filho para entrar em casa. Quando veio já essa bola de neve ali, essa discussão, essa briga, o filho correndo com esse vizinho correndo atrás com uma faca. Eles acabaram passando ali pelo portão. Esse filho entrou e atrás, logo na sequência, veio o vizinho correndo atrás dele. A mãe, ao perceber o que estava acontecendo, já correu também para dentro de casa, Vivi, e ali conseguiu intervir e tirar o filho do meio dessa confusão ali, onde o homem tentava desferir esses golpes de faca contra o filho dela. Só que aí, quando esse filho
consegue sair dali, esse homem parte para cima dessa senhora, que acaba sendo golpeada, como você adiantou, nas costas. Essa facada acaba perfurando o pulmão, Vivi. Ela foi levada para o hospital, ficou internada, recebeu alta ontem no fim da tarde, está em casa. A gente, inclusive, esteve lá no endereço, ela ainda está com dificuldade para falar, a família preferiu não gravar entrevistas mais, a gente estava inclusive combinado deles participarem com a gente, mas ainda está todo mundo muito abalado, assustado com essa situação, ainda tem a parte agora burocrática de vir até a delegacia para que o caso seja investigado, identificada ali a motivação, mas a polícia militar, Vivi, foi acionada de que forma? A gente falou até agora do primeiro filho e da mãe que entrou ali no meio para defender o filho. Esse primeiro conseguiu sair para pedir ajuda. Só que entra em cena um segundo filho que, ao ver a mãe sendo atacada ali, parte para cima para tentar tirar esse vizinho e salvar essa idosa, e ele também acaba sendo ferido nessa confusão. A gente tem algumas imagens do interior dessa casa, mas por respeito a quem está em casa, Vivi, elas foram até cortadas alguns trechos devido à quantidade de sangue que ficou espalhada ali pelo chão da casa. É muito sangue por vários cômodos, justamente da gravidade desses ferimentos que essas vítimas foram atacadas ali com essa faca. Logo na sequência que esse primeiro filho conseguiu sair e pedir ajuda, uma viatura da Polícia Militar deslocou ali pela região, começou a fazer buscas e acabou localizando esse vizinho que foi preso. A faca foi apreendida, todo esse material, Vivi, já está aqui na delegacia da Polícia Civil de Novo Gama, que segue investigando o caso. Agora, uma situação, Vivi, que a gente não consegue entender o que justificaria tanta violência. A gente poderia aqui, por pouco, estar falando de 3 pessoas da mesma família que foram mortas justamente por conta da gravidade dessas facadas de uma briga que teria começado ali do lado de fora. A motivação ainda é um mistério para a Polícia Civil conseguir desvendar, Vivi. Da violência, porque na verdade, como você falou, o alvo era um, depois acertou outros 2, uma senhora no meio disso tudo. Que situação mais absurda. E como você disse, ainda na verdade não conseguiram identificar um motivo, né, porque eles não foram ouvidos ainda. E esse homem que foi preso, né, esse criminoso, também não explicou a motivação, né, Michael? Não, Vivi, a gente até conversou mais cedo com a delegada, a nossa produção esteve em contato para tentar entender um pouquinho, mas ainda não houve tempo da Polícia Civil colher esses depoimentos ao certo. Provavelmente ele já foi ouvido pela equipe plantonista, já que esse caso aconteceu durante a noite, mas formalmente ali pela delegada que vai conduzir as investigações, ainda não houve esse a par do que ele disse nesse depoimento, e até mesmo a própria família ainda não veio até a delegacia para dar a versão de como tudo aconteceu. Nossa, vamos continuar acompanhando esse caso, então. Obrigada, viu, Michael? E olha, um vendedor de açaí, se dizia vendedor de açaí, né? Usava a famosa vitamina da fruta para esconder trouxinhas de cocaína. A Polícia Militar acabou descobrindo tudo ontem de madrugada em Samambaia. A repórter Vanessa Vitória apurou esse caso e traz mais detalhes pra gente. Vanessa, boa tarde, bem-vinda. Olha só, ele fingia ser um vendedor de açaí. Pelas imagens que vimos, né, essa droga estava bem escondida mesmo. Oi, Vivi. Oi, gente. Boa tarde para você, para todo mundo. Hilário aí, né, Vivi? Porque é super curioso. Imagina só, 20 potinhos de açaí. Quando a polícia abre, não, deve ser um leite em pó isso aqui, né? Que não é para estar dentro do produto, mas é cocaína. Meu Deus, que criatividade a dele. 18 anos esse rapaz, ele foi preso. E aí eu vou contar aqui com a ajuda do Tenente Ítalo para dar os detalhes dessa abordagem. Muito curiosa, viu, Vivi? Inclusive, eu li alguns comentários em redes sociais que o vídeo deu uma viralizada aí, de tão curioso. Muita gente falando assim, não, foi X9, alguém denunciou, não é possível. Como é que pegaram? Não, foi denúncia anônima. Foi, Tenente? Boa tarde. Foi denúncia anônima ou você estava em patrulhamento? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde ao pessoal de casa. Então, foi uma situação de patrulhamento ordinário nossa. A equipe patrulhando ali por mais ou menos ali na QR-320 já desconfiou a essa hora da noite, ou melhor, do começo da manhã, um entregador de alimentos transitando por ali, e o motociclista começou a olhar muito desconfiado para a viatura. A equipe decidiu por bem fazer a abordagem quando foi procedido aí os demais desdobramentos da ocorrência, o que aconteceu foi encontrado
a droga, ele foi conduzido à delegacia. E aí, como é que foi? Vocês viram, né? Ele tava lá, tem a foto lá da mochila que ele tava, aquelas de entregar mesmo, de aplicativo. E não tinha nada, não tinha cadastro em nada, porque nem carteira de habilitação esse homem tem. E aí, o que aconteceu? Vocês começaram a abrir os potinhos. Ficaram meio assim, peraí, vamos ver o que tem aqui. E aí, dá de cara, cada potinho, uma trouxinha. No primeiro momento, quando ele foi entrevistado acerca da natureza do serviço dele, do que ele estava fazendo ali, ele se identificou como entregador de alimentos e foi pedido que ele mostrasse o que estava no interior, foi visto os potes de açaí. Só que eles estavam muito mal acondicionados e derramando conteúdo por todos os lados e não seria uma condição normal que você entregaria um alimento para um cliente, para uma pessoa. Isso aí ensejou grande desconfiança por parte da guarnição. Decidiram fazer a vistoria de um dos potes e lá foi encontrado a trouxa, um saquinho, que ao ser rompido o lacre, uma substância análoga à cocaína. Então ele estava ali por volta de 00:30, 1h da manhã aqui por Samambaia, mas ele disse que vinha do Guará para cá e a maior parte dos clientes dele é de Águas Claras? Isso. Momentos depois ele confirmou que estava vindo do Guará e agora estava vindo fazer uma entrega aqui em Samambaia, próximo àquele endereço. E momentos depois, quando foi visto que os desdobramentos da ocorrência, ele foi confessando na delegacia que ele faz entregas, na maioria das vezes, em Águas Claras, Guará e Samambaia, mas não descartou a possibilidade de fazer entregas em outras áreas do entorno, ou de Brasília, desculpa. Vivi, sabe o que ele falou também para a polícia? Que assim, eu perguntei, né, pro tenente, ele que fazia esse açaí, porque é um açaí ralo, Deus é mais, né? Ia estar entregando 20 potinhos onde? Para uma única pessoa? Também não dava. A polícia foi esperta ali, logo desconfiou da atitude dele, a moto dele também foi apreendida, não tem carteira de habilitação. Mas eu perguntei, ele que fazia os açaís, ele que colocava ali, e aí o tenente estava me falando que ele não comentou, não deu detalhes sobre quem fazia ou não o açaí em si, mas que ele recebia um percentual via Pix para fazer as entregas. Então, assim, ele sabia que ele estava entregando drogas, né, tenente? Ele sabia, ele só não falou que o material era dele. Com certeza, ele tinha convicção de que eram drogas que ele estava entregando, ele recebia o pagamento mediante Pix de um patrão, que ele não identificou quem é, para estar fazendo essa distribuição, mas ele não deu detalhes de como ele recebia, nem como era confeccionado esses potes que armazenavam o açaí e as drogas. Então ele não tinha passagem, viu, Vivi? Foi preso. Tem uma investigação agora, Vanessa, para poder investigação identificar, segue, inclusive, né? Porque ele era a ponta ali, entregando, mas tinha alguém ali fazendo açaí, tinha alguém arrumando toda aquela cocaína, quer dizer, ele não agia sozinho, né? Sim, tem uma investigação, né? Ela acontece na 26ª Delegacia de Polícia aqui de Samambaia, né? Então a Polícia Militar fez a prisão dele ali, ele foi conduzido. A nossa produção está até apurando a respeito da audiência de custódia dele, se já aconteceu, uma vez que ele tem 18 anos, mas que ele não tinha antecedentes criminais. E aí a 26ª Delegacia de Polícia está investigando quem é esse cara que passava essa droga para ele, quem é que fazia esse açaí, era ele mesmo, quem produzia tudo. Essas informações detalhadas para a polícia, ele não deu. Ele até falou bastante, né, tenente? Porque ele não precisava nem falar muito, né? Ele até colaborou, de certa forma. Colaborou com a abordagem, também colaborou com os depoimentos na delegacia, mas quando se trata desse tipo de cadeia de distribuição, geralmente quem está na ponta sabe muita pouca coisa. Então, por algum receio, realmente por não ter informações, isso foi o que eles não passou no momento da ocorrência. Vivi, é isso. Então a polícia vai realmente ver qual era a efetiva participação dele, se era apenas de entregar essa droga, que ele sabia que era droga, que era cocaína. Ele sabia isso, ele fez questão de falar. Agora, quem passou, de onde veio, o fato é que os clientes dele aí devem estar preocupados, né? Sem saber o que aconteceu com o açaí que não chegou. E até para a gente saber também, né? A gente sempre fala aqui que existe um envolvimento muito maior. A pessoa está entregando, mas tem quem está ali recebendo, quem estava comprando esse açaí também, muito provavelmente sabia que estava vindo junto, quem é que estava organizando toda essa entrega. Então a gente depois até acompanha essa investigação aí para saber se eles conseguiram identificar todos os envolvidos, né? Obrigada, viu, Vanessa? Até já. E olha só, gente, hoje mais cedo, os bombeiros de Goiás resgataram uma onça parda atropelada em uma rodovia perto de Catalão.
Nas imagens, a gente consegue ver ali um animal ferido. Olha só, gente, tadinho, que lindo, hein, ali. Os militares fizeram a captura e a remoção da onça e levaram o animal para o centro de triagem de animais silvestres. Ali no CETAS, uma equipe vai avaliar a situação dele para dar seguimento aí nos procedimentos cirúrgicos. Tomara que consiga se recuperar bem. E o Brasil, que lidera o ranking mundial de lipoaspirações, foram cerca de 275 mil só no ano passado. Médicos alertam que esse tipo de procedimento pode trazer complicações e até levar à morte, como no caso da modelo Luana Andrade, assistente de palco do Domingo Legal. O corpo de Luana Andrade Lopes, de 29 anos, foi cremado nesta quarta-feira em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Luana era empresária, modelo e influenciadora. Desde abril deste ano, integrava a equipe do programa Domingo Legal, do SBT, como assistente de palco. É uma perda inesperada de uma menina tão jovem, né? A Luana é uma companheira de trabalho maravilhosa, uma menina cristã, sonhadora, família, que estava vivendo um momento muito especial. Luana foi internada na noite de segunda-feira no Hospital São Luís, na zona sul da capital paulista, para uma cirurgia estética, uma lipoaspiração na coxa e no joelho. Ela falou, porque eu preciso fazer um procedimento para tirar uma gordurinha do joelho que me incomoda. E eu não sabia nem o que era. Para mim era uma gordurinha dessas que a gente vai e tira com um bisturizinho. O cirurgião e a anestesista foram contratados pela própria Luana. Segundo a clínica responsável pelo procedimento, a modelo teve embolia pulmonar maciça durante a operação. Ainda de acordo com a equipe, ela sofreu 4 paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. A lipoaspiração é o procedimento cirúrgico mais realizado no mundo. É o que indica um estudo da Sociedade Internacional de Estética e Cirurgia Plástica. O documento aponta que no ano passado foram realizadas mais de 2 milhões de lipoaspirações em todo o planeta, um aumento de 21% na comparação com o ano anterior. E o Brasil lidera esse ranking, com mais de 275 mil lipos em 2022. Este cirurgião plástico e professor da Universidade Federal de São Paulo explica que todo procedimento estético traz benefícios aos pacientes, mas os riscos devem ser calculados. Melhora a qualidade de vida, a autoestima, a autoimagem e até a função sexual desse paciente. Os riscos de uma cirurgia plástica estética, eles são muito baixos, mas eles não são zero. Nós temos que fazer uma série de exames pré-operatórios, temos que fazer em locais que sejam bem adequados, hospitais que tenham UTI. Ele explica ainda que existem limites para a retirada de gordura do corpo e que quanto mais procedimentos forem realizados de uma só vez, maior a chance de algo sair do controle. Limitar o tempo é muito importante. Qual que é esse tempo? Nós ainda não conseguimos definir, tá? Mas assim, empiricamente, 6 horas de cirurgia, no máximo 7 horas, assim, não passar muito disso. Olha, o Enem está chegando e queremos te ajudar a se preparar para o vestibular, hein? O SBT, em parceria com o IESB, está disponibilizando no YouTube do SBT Brasília aulões completos, super informativos, que vão te ajudar a mandar muito bem nas próximas provas, né? As provas são agora nesse domingo, a segunda fase. Então, não deixe de assistir e vamos juntos nessa missão vestibular. E um motorista que saía do pavilhão do Parque da Cidade na madrugada de domingo e teve o carro atravessado por uma barra de ferro. Essa barra era a cancela, gente, que ficava ali na saída do estacionamento e já foi retirada. Olha só, ele não morreu por pouco. Vocês vão ver nessas imagens, elas são impressionantes. E o Maicon Leão mostra pra gente, né, Maicon? Pois é, Vivi, o caso que a gente traz agora é praticamente um livramento. A gente está aqui no pavilhão de exposições do parque justamente para mostrar. Vamos começar enchendo a tela com as imagens desse acidente, se é que dá para a gente chamar assim, Vivi. A gente percebe ali que o para-brisas ficou bem danificado, mas quando a gente passa para a parte de dentro do veículo, é que a gente tem uma noção da gravidade dessa barra de ferro acertando ali o encosto
do motorista, ou seja, bem pertinho ali do pescoço, da cabeça, uma situação muito perigosa às 4 horas da manhã. Mas aí você me pergunta, que barra de ferro é essa? Da onde surgiu? Explico para você agora, Vivi. Essa daqui é aquela pista que dá tanto entrada quanto saída do pavilhão do parque. A gente tem aqui, inclusive, ao lado do pavilhão, é a primeira entrada para quem está acompanhando, fazendo aqui o contorno. E de repente aqui funcionava uma cancela. Ela era para essa cancela, Vivi, ficar presa nessa parte aqui, do lado de lá. Só que o que aconteceu? Por algum motivo que ainda não se sabe, naquela madrugada essa cancela teria ficado solta e acabou ficando atravessada aqui, ó, no meio da pista, direcionada para quem vinha nesse sentido. Esse motorista acabou não percebendo, Vivi, e quando ele viu, na verdade, foi só o impacto, não tinha mais o que fazer, essa barra já tinha atravessado o carro ali, passado bem perto da cabeça. O Givaldo está aqui com a gente, é ele a vítima, era ele o motorista que estava ali no carro, não deu tempo de ver nada, só percebeu o barulho quando passou assim perto do senhor? Um susto. É muito rápido. Eu estava em baixa velocidade, que não tem como sair no estacionamento desse. A visibilidade aqui tem falha na cancela, digamos assim, que ela deveria ser zebrada ou iluminada. De repente, quando eu vi o estrondo do para-brisa, e muito rápido assim, não fiquei sem entender. Quando eu percebi o ferro do lado do meu pescoço, que eu parei o carro, fiz essas imagens e assim, tenho que agradecer a Deus que foi um livramento. Por pouco, fração de milímetro, eu não estaria aqui para falar com vocês. Às vezes, no calor do momento, o senhor nem percebeu, mas depois em casa ali, analisando essas imagens, o que passou pela cabeça do senhor? Sensação de livramento, mas é um sentimento assim de fechar os olhos e achar que poderia ser uma cena lamentável, né? Porque era óbito na hora, era óbito na certa. Então eu agradeço de estar vivo. Bens materiais a gente ganha ou perde. Eu ainda vou procurar a administração do parque, não tive oportunidade, para ver como que vai ficar essa situação. Porque eu estou olhando aqui, foram retiradas, a barra foi retirada daqui. A barra já não está aqui mais, Vivi, até para a gente mostrar para quem está em casa. É uma barra que ela tem, pelo menos, fazendo uma conta rápida, já que ela atravessa a pista inteira, pelo menos uns 5 a 6 metros. Correto. Você vê que o que perfurou o meu carro foi uns 3 metros, digamos assim, e ainda sobrou espaço, que é 6 metros. De certa forma, a administração do parque, ou quem toma conta do pavilhão aí, vai ter que rever esses procedimentos de segurança, porque ela está azul naquela cor ali e poderia ser zebrado o refletível, né? Refletivo, para que não aconteça com o outro. Foi comigo, Deus me livrou, e vai esperar acontecer outra. Agora, ela não está normal, se tivesse normal eles não teriam retirado ela daqui. Givaldo, obrigado pela participação, a gente comemora inclusive assim, o livramento, como o senhor disse, Isso. Lamenta a situação inteira, mas comemora o livramento. Eu estou comemorando a vida, hoje eu estou comemorando a vida, só agradecimento, só agradecimento, Deus é bom. E aí, Vivi, além dessa comemoração, o que ele quer agora é que esse fato sirva de exemplo para mudar essa situação. Nesse caso aqui da entrada do estacionamento, essa cancela já foi retirada, ela não está aqui mais. Mas quando a gente vê as imagens, que eu até peço para a gente encher a tela novamente, dá para ter uma noção do risco, que a gente poderia estar aqui para falar não desse susto, mas sim da tragédia de uma pessoa que perdeu a vida por conta de uma cancela que estava aqui aberta no meio da pista às 4 da manhã. Não dá para uma situação como essa acontecer, né? Gente, mas que perigo! Vocês repararam, foi ele por um triz que não acertou o seu Givaldo. Olha, seu anjo da guarda é forte, viu? Tem que agradecer mesmo por estar vivo. E fica aí também esse alerta, porque não tem condições mesmo de deixar essa cancela daquela forma ali. Viu? O que podia ter acontecido com ele? Nossa Senhora, olha... fica aqui então a nossa... acho que eu até estou aqui agradecendo junto, viu, seu Givaldo? Porque quando eu vi aquela cena ali, eu fiquei realmente assustada. Graças a Deus. Olha, quase metade dos jovens em situação de vulnerabilidade teme não ter emprego ou passar por dificuldades financeiras no futuro. É o que mostra uma pesquisa feita por uma ONG que ajuda os novatos a ingressarem no mercado de trabalho. Veja só.
Este é um projeto de responsabilidade social e sustentabilidade numa empresa fictícia. Tem como objetivo cosméticos naturais. Mas o que os alunos aprenderam para a tarefa vai torná-los melhores no trabalho de verdade. Eles são jovens aprendizes, programa que insere no mercado quem tem entre 14 e 24 anos. Eu trabalho na administração de hospital. Trabalho no setor de vendas da farmácia. Um dia por semana, eles vêm à ONG, que faz a ponte com as empresas contratantes, e recebem capacitação. Quase todos vivem ou viveram em situação de vulnerabilidade. Cauê conta como morava com a mãe e os irmãos até pouco tempo. Aí era cozinha, laje e banheiro apenas. E onde vocês dormiam? Na cozinha. Riara, mulher trans, 18 anos, sofre preconceito. São cochichos, risadas, e eu tenho muita insegurança com as pessoas, sabe? Qualquer pessoa assim que cochicha, eu já acho que ela está falando de mim. Eles são legítimos representantes da juventude brasileira, que enfrenta inúmeros obstáculos. A entrada no mercado de trabalho é só um deles. Numa recente pesquisa realizada aqui, eles falaram sobre presente e futuro. Revelaram medos, mas também sonhos. Quase metade dos entrevistados teme não ter emprego e passar por dificuldades financeiras. E eu penso que eu não vou conseguir depois que meu contrato acabar. Eu tenho medo do que pode acontecer daqui para frente. 43% receiam não conseguir realizar os sonhos. E são muitos nessa fase da vida. Meu sonho é ter minha casa própria e ficar perto da minha família. Mas o diretor e pesquisador da FGV Social acredita que o envelhecimento da população brasileira abre perspectivas para os jovens. Eles vão ser valorizados no mercado, principalmente aqueles que tiverem educação e que souberem fazer essa conexão com o mercado de trabalho que essas ONGs fazem. E as empresas que dão uma primeira oportunidade também saem ganhando. A empresa tem condição de moldar esse profissional muito de acordo com a cara dela. É bom para todo mundo. É bom para a sociedade, é bom para o jovem, é bom para a família. É isso, aposte no estudo, gente. Quantos cursos profissionalizantes existem por aí, muitos online também, de graça. E se você tiver depois numa faculdade, aposte também em você fazer um estágio. Olha, isso assim abre tantas portas. É um momento em que você está ali como um quase aluno, né? Você não tem a mesma exigência de que um profissional formado. Então aproveite as oportunidades para você ter um futuro melhor. E ontem à noite, um homem de 53 anos foi detido após entrar em surto, provavelmente pelo uso de drogas. Olha só o que aconteceu. Ele fez uma mulher refém em Taguatinga. Repórter Kátia Gomes, ela está por dentro desse caso, vai trazer mais informações pra gente, né, Kátia? Boa tarde para você. Olha, a polícia precisou, inclusive, negociar com esse homem para conseguir liberar essa mulher. Sim, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A negociação com a polícia durou ali cerca de 2 horas e o que a gente sabe é que esse homem teria contratado o serviço de programa, né, um serviço ali de uma noite com essa mulher, que inclusive é uma mulher trans, mas ele teria feito o uso de drogas, ficou alterado e decidiu mantê-la ali em cárcere privado. Para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o Major Miquelo, que está aqui ao meu lado. Major, esse homem, ele contratou o serviço dessa mulher, mas ele acabou prendendo ela ali em cárcere privado. Como é que ela conseguiu pedir ajuda? Ele tentou forçar ela, de acordo com ela, tentou forçar ela a cheirar cocaína. Ela não aceitou, ele começou a ser muito agressivo, pegou umas ferramentas, chave de fenda, estilete, começou a ameaçá-la de morte e trancou ela no sótão. Lá são vários apartamentos e tem uma parte que tem grade. Ele trancou ela atrás de umas grades. E ela conseguiu chamar uns amigos pelo celular, os amigos chamaram a polícia militar e aí os policiais chegaram no local. Quando chegaram, começou a negociação, essa mulher estava desesperada ali no local que ela estava, terceiro andar, e ela começou a gritar para os policiais, de repente ela sumiu e aí o homem ameaçou os policiais falando que ia matar ela, que ia matar quem entrasse lá. Aí a gente teve que acionar a operação gerente, onde o nosso batalhão de operações especiais foi para o local com a equipe de negociadores, com a equipe de intervenção tática. Começou-se uma negociação, esse homem resolveu liberar essa mulher, liberou, depois ele tentou fugir. Ele pulou do terceiro andar na casa do vizinho no telhado, se machucou bastante, mas ele conseguiu correr, foi para a segunda casa, foi para a terceira casa, só na quarta casa a gente conseguiu prender ele. Ele estava bastante alterado, a princípio ele tem algum problema
psicológico, toma remédio controlado, ainda tinha usado cocaína e deu esse surto nele. E a mulher? A polícia conseguiu resgatá-la? Ela estava bem? Ela chegou a ser agredida? A gente conseguiu resgatá-la, ela estava bem, bastante assustada, abalada psicologicamente, mas estava bem. Ela ficou quanto tempo ali presa até que ela conseguisse pedir ajuda? Por volta de 3 horas, 2 horas e pouquinho, 3 horas. E a negociação com a polícia militar também durou todo esse tempo, mais ou menos umas 2 horas. É uma negociação muito difícil porque a pessoa não está no seu estado normal, então não está em si. Então fala coisa com coisa, é bem difícil esse tipo de negociação. Mas os policiais têm técnicas, sabem como é que faz e conseguiram acalmar esse homem para ele não fazer uma besteira. Os primeiros policiais que chegaram já contiveram ele, conseguiram acalmá-lo para ele não fazer uma besteira. E ele até precisou ser levado para o hospital porque ele teve machucados ali durante essa tentativa de fuga. Isso, precisou ser levado para o hospital, depois foi levado para a delegacia. Ele já tinha passagens? O senhor tem informações se ele já tinha cometido crime semelhante? Não, a gente não sabe se ele tem passagem, não conseguiu ver essa situação. E a princípio ele era um funcionário público que teve problemas psicológicos, aposentou por causa disso e a princípio foi o primeiro surto dele, a gente não sabe se teve outros. Agora, ele ali usando drogas, a pessoa que já tem transtorno, precisa usar medicamento, a combinação remédio com drogas não combina. Não combina, já aconteceu diversas vezes esse tipo de situação e a pessoa fica transtornada e acaba fazendo coisas que ela não faria normalmente. Olha que situação, né, Viviane? Um homem ali teria, como o major disse, teria usado drogas, queria obrigar a mulher que estava ali na casa dele com ele a usar drogas também. Como ela não quis, ele acabou prendendo ela ali, mantendo ela em cárcere privado, ainda causando todo esse trabalho para a polícia, que a gente sabe que é um trabalho muito difícil de negociação para liberar os reféns, né? Ele ainda tentou fugir, pulou ali do 3º andar, se machucou e precisou, inclusive, de atendimento médico. Pois é, e a gente mostra uma situação como essa, até para as pessoas terem noção do que pode acontecer com uma pessoa que se envolve com droga, né? Olha só, depois, enfim, acabar ali fazendo uma pessoa refém, agora acaba sendo preso, uma situação tão delicada, as pessoas acham que começam a se envolver ali com droga e que vão conseguir controlar a situação, e a gente mostra aí que sai totalmente ali do eixo. Obrigada pelas informações, viu, Kátia? E olha a situação difícil para quem procura atendimento no Hospital Regional de Planaltina, principalmente se esse paciente for uma criança. O desespero dentro de casa eram os primeiros sinais que a filha da Raíssa dava de que estava começando uma crise. Ela começou a se entortar, o maxilarzinho dela entortava, o olho revirado, mole, já estava fria, gelada. E a única coisa que eu fiz era só chamar ela, e minha mãe viu da sala, eu chamando ela já em desespero. Minha mãe pegou ela e já saiu correndo aqui do apartamento, né? Ela correu com a filha para o Hospital Regional de Planaltina, mas não foi atendida. Simplesmente foi. Ela não vai ser atendida, pulseira verde. Se quiser esperar, espera, mas se não quiser, pode ir para casa. Que não vai ser atendida, a prioridade era a pulseira vermelha. Esse não foi o caso isolado. Essa outra mãe aguardava por atendimento há mais de 2 horas. Além de preocupada, ela estava sentindo outro tipo de emoção. Revoltada, porque como que você vai vir com uma criança e ninguém vem no hospital brincar? Se você vem é porque você precisa. E aí você chega aqui e é esse caos, né? Mas o problema não tem sido só na pediatria. Segundo os pacientes que procuram o hospital em busca de atendimento, independente da especialidade, chegar até o médico tem sido uma missão praticamente impossível. Muitas vezes, na triagem, a pessoa já é orientada a ir para casa. A enfermeira que fez a triagem foi super grossa, falou que eu tenho que ir embora para casa, que não adianta esperar. Aí, vou fazer o quê? Aí agora, depois que vocês chegaram, colocaram a pulseirinha nele e falou que é para ir para o postinho de saúde. Aos 63 anos, a Ana Maria passou pela mesma situação. Chorando de dor, ela foi orientada a procurar a UPA. Dor no pé da barriga, não estou conseguindo urinar, sabe? Eu fiquei esperando, agora que me chamaram, chegou lá, fizeram triagem, disse que não tem médico. Me mandaram para a estância, eu nem conheço
direito, eu não sei nem onde fica isso. Para quem já buscou a UPA, lá também não há garantia de atendimento. UPA de Planaltina também é assim. Você chega na UPA, você fica lá também. Lá você pode... Eu cheguei na UPA um dia desse, eu fiquei o dia todo na UPA. Não tem para onde correr. Segundo esse especialista, a dispensa do paciente sem atendimento pode configurar um crime. Se a mãe levou a criança ao hospital, o hospital tem a obrigação de atendê-la. O agente público que se negar a fazer isso e colocar em risco a vida da criança poderá ser enquadrado, inclusive, no crime de omissão de socorro. Pois é, gente. Olha, mãe nenhuma vai levar a criança para o hospital se ela não estiver precisando, se ela já não tiver tentado alguma coisa em casa. A gente escuta ali no início da reportagem o chorinho da criança, o coração já acelera, né? A gente já fica realmente preocupado. E olha, em nota, a Secretaria de Saúde informou que a pediatria no Hospital de Planaltina está trabalhando com bandeira vermelha. Isso justifica ali, então, aquele excesso de pessoas procurando por um atendimento e não tem ninguém ali para atender. Explicou que essas bandeiras não afetam o atendimento nas UPAs e UBSs, orientando que os pacientes procurem essas unidades se não for uma situação de urgência. Só que, na maioria das vezes, quando vão procurar também a UBS e tem essa orientação para ir até um hospital, como é que fica? Né? Porque chega no hospital, está lotado. Então, esse sistema precisa começar a funcionar. Vamos voltar a falar aqui sobre um projeto da Secretaria de Segurança Pública, agora em parceria com a empresa Uber, para levar de graça mulheres vítimas de violência doméstica para as delegacias da mulher na Asa Sul e em Ceilândia, para ajudá-las a pedir socorro, né, a registrar uma ocorrência. Além disso, elas também podem contar com uma assistente virtual. De janeiro a setembro deste ano, já foram 13.519 ocorrências de violência doméstica no Distrito Federal. A Lei Maria da Penha define violência doméstica ou familiar como sendo toda ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação íntima de afeto em que o agressor conviva ou tenha convivido com a agredida. O Distrito Federal ganhou mais um apoio no combate à violência contra a mulher. Em parceria com a Uber, a Secretaria de Segurança Pública vai garantir transporte gratuito para que mulheres vítimas de violência doméstica possam ir até as delegacias especializadas, as DEANs 1 e 2, que fica na Asa Sul e em Ceilândia, para que possam denunciar os agressores. Esse serviço vai atender essas mulheres, né, que estão em situação de vulnerabilidade e vai levá-las em casa em segurança. A parceria, que tem previsão inicial de 12 meses, também conta com uma assistente virtual, a Ângela. Por meio dela, além de ser possível pedir o carro de aplicativo para ir a uma DEAN, também é possível ter acesso a serviços de acolhimento, apoio jurídico e psicológico para as mulheres vítimas de violência doméstica. Olha, então você já aproveita, salva o número da Ângela, assistente virtual. O DDD é 11 94494 2415, está na tela aí para você. Você também pode acessar entrando no site institutoavon.org.br/Ângela. Lá, basta clicar no link do WhatsApp. Gente, olha, quando o assunto é criança, temos um orgulho imenso de falar desse projeto aqui, que é tão importante para muitas crianças pacientes da ACD e, consequentemente, é para toda a sociedade, que é o quê? O Teleton. Então, nos dias 10 e 11 de novembro, agora, nesse fim de semana, né, você vai acompanhar dezenas de artistas da TV, da música, da internet, todo mundo junto, reunido aqui no SBT por um objetivo, que é construir um futuro melhor para as pessoas com deficiência. Veja só como ficou linda a campanha 2023. Quando um paciente chega à ACD, tudo pode mudar. E a mudança vem através do movimento. É ele que abre portas para muitas possibilidades. O movimento traz a oportunidade para quem se prepara para mudar o futuro. Abre portas para quem está buscando mudar o mundo. Resgata a esperança de quem quer mudar o presente e viver novas experiências. E tudo isso porque a sua doação abre um futuro de oportunidades. Doe para movimentar, educar, incluir, transformar. Viu só? O futuro só depende de você.
Doe pelo Pix doeteleton@acd.org.br ou acesse teleton.org.br. Olha só como você pode fazer o bem, né? Ficou linda. Então, dias 10 e 11 de novembro, já agora, gente, amanhã e depois. Contamos com a sua audiência. Mas até lá você pode colaborar já a partir de agora. Então, doe qualquer valor. A chave Pix é o doeteleton@acd.org.br. Também está na tela aqui para você. É a sua doação que movimenta, inclui e transforma a vida de muita gente. Então, tenho certeza que você vai se unir a nós nessa corrente de solidariedade. Teleton 2023, construindo futuros. E bom, olha só, o atual diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, José Veric de Carvalho, e o diretor do Departamento de Polícia Especializada, o Vitor Dan, eles foram intimados a prestar depoimento hoje sobre as supostas ameaças de Robson Cândido, a ex-amante. Para quem não se lembra, a gente vai te ajudar aqui, olha, o Robson Cândido, ele era diretor-geral da Polícia Civil até estourar esse escândalo que o envolveu numa suspeita de crime de perseguição contra a mulher com quem ele tinha um relacionamento extraconjugal. Ele deixou o cargo, pediu aposentadoria depois que a ex-amante registrou uma queixa-crime. E aí, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a repórter Kátia Gomes, que tem mais informações, né, Kátia? Até para a gente entender por que eles foram chamados para prestar depoimento, né? Qual é esse contexto? Pois é, Viviane, olha só que situação, né? No meio ali da Direção-Geral da Polícia Civil, uma denúncia grave como essa, né? De perseguição e ameaça contra duas mulheres. Como você disse, os dois foram chamados para prestar depoimento e o Ministério Público ainda vai decidir se eles são investigados ou se eles estão ali apenas como testemunhas. Existe a informação, por exemplo, de que o Vitor Dan teria coagido a vítima a não prestar depoimento contra Robson Cândido, o ex-diretor-geral. Mas, mesmo assim, ela registrou ocorrência policial e contou detalhes. Ela, né, ela era amante dele, né? A denúncia, na verdade, foi da ex-amante e também da atual esposa. As duas fizeram denúncias por perseguição e ameaça. A ex-amante disse que já tinha terminado o relacionamento com ele, não queria mais contato há mais ou menos um mês e mesmo assim ele continuava insistindo em voltar o relacionamento, perseguia ela, teria invadido a casa dela, fazia ligações e ele também encontrava ela onde é que ela estivesse. Então, por isso levantou a suspeita de que o telefone dela pudesse, né, ter sido monitorado pelo Robson Cândido. E, de fato, durante a investigação, a polícia, né, o Ministério Público descobriu que tanto o Robson Cândido como o Thiago Peralva, que era o delegado da 19ª DP, estavam monitorando o aparelho celular dela. O número dela tinha sido incluído em uma operação, em uma investigação de tráfico de drogas na 19ª DP. Então, com esse número incluído ali nessa investigação de tráfico de drogas, o delegado Thiago Peralva e também o diretor conseguiam saber ali a localização dessa mulher, dessa ex-amante, né? Ela, inclusive, que recebeu um cargo comissionado, ela ganhava ali cerca... Na verdade, ela ainda ganha porque ela ainda está trabalhando no metrô com um salário bruto de R$13 mil. E quem conseguiu esse trabalho, esse emprego para ela, foi o Robson Cândido, na época que eles estavam tendo um relacionamento. Só que como ela não queria mais se envolver com ele ameaçou retirar ela desse cargo, né? Ameaçou que ela fosse ali demitida. Então, ela, diante dessa situação, foi aí que ela criou coragem para poder denunciar. No último sábado, Robson Cândido acabou sendo preso, né, por perseguição e ameaça. Inclusive, o Ministério Público descobriu, né, que ele utilizava assim, carro, viatura da polícia, celulares da polícia, né? Ele utilizava ali toda a corporação para poder perseguir essa ex-amante. A juíza, né, que estava cuidando desse caso, desse processo, chegou a pedir a prisão do ex-delegado da 19ª DP, Thiago Peralva, por ele ter ajudado Robson Cândido, né? Porque a interceptação telefônica do número dela estava na delegacia dele. Mas
esse pedido não foi aceito e o Thiago Peralva está utilizando agora, neste momento, tornozeleira eletrônica. Além da tornozeleira, ele foi afastado do cargo, ele tem que, inclusive, né, ele não pode entrar em contato com a vítima, com delegados ou qualquer pessoa, funcionário, servidor público ali da 19ª Delegacia de Polícia, né? Ou seja, é uma situação bem complicada, né? Outros delegados da Civil falam que realmente fica ali uma mancha na corporação, né? E agora, né, estão sendo investigados, inclusive, outras pessoas envolvidas no próprio inquérito policial. Vem dizendo que existe o envolvimento, a participação, a utilização de celulares de outros diretores da Polícia Civil, né? Então, esse caso, né, agora vai começar essa nova fase. Os diretores, tanto do DPE como o atual diretor da Polícia Civil, eles devem prestar depoimento para esclarecer alguns pontos e verificar, né, de fato, qual que era o envolvimento deles em todo esse caso, né? Essas são as informações, Viviane. Pois é, olha, delicada e absurda essa situação, né, Kátia? Porque a gente fala tanto aqui sobre proteção à mulher, de repente a gente vê autoridades que estão envolvidas aí em casos para coagir uma mulher, ameaçar a mulher e acabaram usando ali também a máquina pública, usando ali da profissão para poder colocar essa mulher numa situação ainda mais delicada. Então, assim, que bom que está havendo essa investigação. Você mesma falou que a corporação fala que acaba manchando, a gente espera realmente que seja um caso isolado, porque o que a gente mais vê é realmente a polícia ajudando a desvendar todos esses casos, a ajudar a proteger a mulher. Mas a gente vai continuar acompanhando essa investigação e obrigada por ter trazido essas informações, viu? Até já. Olha, a gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente tem muito assunto ainda, até quase 2 horas da tarde. Inclusive, vamos trazer dicas aqui para você poder castrar o seu pet de graça. Não é barato, né? Então me espera aí que eu já dou essa dica já já. Estamos de volta e olha só, a gente vai acionar agora o repórter Murilo Fagundes, que acompanhou agora há pouco a posse do novo presidente da Caixa Econômica Federal. Oi, Murilo, bem-vindo aqui, boa tarde para você. Olha, a gente vai trazer um cenário aqui para o pessoal entender e a gente continuar essa nossa conversa. Porque é o seguinte, quando o presidente Lula assumiu, ele fez questão de nomear ali mulheres para vários cargos. Inclusive, a ex-presidente da Caixa, né, Murilo, era a Rita Serrano. Só que ela foi demitida para dar lugar a cargos pedidos pelo chamado Centrão. Assim como aconteceu no Ministério do Esporte, vocês lembram? Onde era a Ana Moser, a ministra, ela foi exonerada para dar lugar ao Fufuquinha. Inclusive, foi até o Murilo que trouxe essa informação para a gente na época. Agora, quem assume a presidência do Banco Estatal é Carlos Antônio Vieira. Então, conta pra gente, dentro desse contexto todo, o que você já apurou aí em relação ao novo nome aí do presidente da Caixa? Oi, Vivi, mudança importante, né, no comando da Caixa. Sempre bom falar com você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Olha, o presidente Carlos Vieira acaba de tomar posse aqui na Caixa Econômica Federal, uma cerimônia marcada pela presença de vários políticos, vários integrantes aqui do alto comando do banco, inclusive integrantes de movimentos sociais. Como você bem disse aí no estúdio, essa saída da Maria Rita Serrano, né, foi polêmica em alguns movimentos sociais, mas hoje alguns integrantes, como por exemplo a Lurdinha, representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, veio aqui em defesa do novo presidente da Caixa, disse que ele é uma pessoa comprometida com esses movimentos sociais e que será, então, um bom presidente do banco. O Carlos Vieira é um nome muito ligado aos partidos do chamado Centrão, principalmente do Progressistas. Então, ele já foi, por exemplo, secretário executivo de Aguinaldo Ribeiro no Ministério das Cidades, no então governo Dilma. Então, ele tem um trânsito muito bom ali entre os parlamentares do Centrão. Quem também esteve aqui, Vivi, foi a ex-presidente da Caixa na gestão do ex-presidente Bolsonaro, Daniela Marques. O presidente citou o nome dela e fez, então, um elogio público. E também vários discursos elogiaram a ex-presidente da Caixa, Maria Rita Serrano. Então, houve aceno aos movimentos sociais, aceno aos parlamentares
do chamado Centrão e também já a divulgação de alguns projetos que o novo presidente da Caixa pretende fazer. Ele citou, por exemplo, o FIES e os programas de financiamento, defendendo então esses programas do governo federal. Carlos Vieira é paraibano, economista de formação e servidor da Caixa há mais de 30 anos. Ele já foi diretor-presidente do FUNCEF, que é um dos fundos aqui da Caixa Econômica Federal, e, como eu disse, foi secretário executivo de um dos ministérios do governo da ex-presidente Dilma. E uma curiosidade para o pessoal aqui de Brasília, Vivi, ele também trabalhou no BRB, que é o banco aqui de Brasília. Então tem uma vasta experiência no setor e um bom trânsito entre os políticos, que era essa demanda então dos parlamentares do chamado Centrão e que foi possível, então que foi essa necessidade verbalizada pelos parlamentares do Progressistas, que então agora faz parte da base do governo do presidente Lula, Vivi. E você trouxe um ponto importante aí também, né, Murilo, que é esse apoio ao FIES. Olha, tão importante para a nossa educação e que interessa a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. E, Murilo, você falou aí de diversas autoridades, inclusive o governador do DF, Ibanez Rocha, também esteve aí nesse evento e ele chegou a conversar com a imprensa? Não, Vivi, o governador Ibanez não falou com a imprensa, né? Passou aqui rapidamente. Alguns políticos chegaram, ficaram pouco tempo, saíram, mas sim a gente viu esse movimento político. Você citou o FIES, a Caixa é importante porque é um dos bancos que faz, então, esse refinanciamento, digamos assim, de quem tem dívidas com o governo, né? Por causa desse programa de financiamento do ensino particular, e foi uma das primeiras missões do novo presidente. Ele até comentou aqui no discurso dele que assim que assumiu, antes de assumir, na verdade, o presidente Lula chamou o novo presidente da Caixa, né, ligou para ele, para então entrarem nesse programa de refinanciamento das dívidas do FIES. Então, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, como já dissemos aqui em outra edição, são os bancos responsáveis, as agências responsáveis por fazer esse refinanciamento. A gente, inclusive, deixa aqui esse alerta para quem está em casa. Se você tem dívidas com o FIES, essa dívida foi feita até 2017, procure então a agência desses dois bancos, ou Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, para procurar então renegociar até 99% de desconto nessas dívidas. Pois é, um desconto importantíssimo, 99% aí do pessoal que está precisando ajustar suas contas e tem um prazo, né? Até a gente falou sobre isso aqui, essa renegociação aí é importante que as pessoas procurem logo, então entrem no site da Caixa, do Banco do Brasil, para poder saber exatamente o que você precisa fazer para poder entrar nessa renegociação, né? Obrigada, viu? Um beijo para você, Murilo. Agora, olha só, gente, uma mulher de 51 anos foi atropelada essa semana por um motorista. Esse motorista estava bêbado. Isso foi no Gama, no início da manhã, quando ela ia para o trabalho. E aí o condutor do carro, ele foi preso em flagrante, levado para a 20ª Delegacia de Polícia e a mulher foi levada para o Hospital do Gama com ferimentos na cabeça, na perna também, ela sofreu uma fratura. Vamos conversar com o repórter Maicon Leão, que traz mais detalhes. Ô Maicon, traz pra gente aqui informações sobre o estado de saúde dessa mulher e também como foi que isso aconteceu. Ela estava na calçada, ela estava atravessando a rua, como é que foi esse acidente? Oi, Vivi, boa tarde para você, para todo mundo que está em casa ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Esse acidente foi aqui no Gama, a gente começa, claro, atualizando o estado de saúde da Cecília. Ela continua internada aqui no Hospital Regional, precisou passar por uma cirurgia na perna e agora, Vivi, ela aguarda uma vaga para ser transferida para o hospital de base. Já foi enviado o prontuário, eles aguardam apenas o surgimento dessa vaga para que ela possa ser transferida para o hospital de base. Vivi, era mais ou menos 4h40 da manhã, segundo o boletim de ocorrências, quando a Cecília subia por essa rua em direção a uma parada de ônibus que fica logo após aquele carro vermelho, justamente o trajeto que aquela moça está fazendo ali em cima. Só que aí vinha conduzindo também, como você bem adiantou, esse carro, um homem de 32 anos embriagado. A gente às vezes fala, nossa, mas pode cravar que ele estava embriagado? O exame do bafômetro, o etilômetro, como é conhecido, depois de toda essa situação, ele passou por esse exame e marcou, Vivi, 0,96 mililitro por litro de sangue, ou seja, um teor muito alto do que é considerado infração de trânsito. Nesse caso, já era um crime.
ele acabou sendo preso em flagrante. Segundo testemunhas, Vivi, ele ainda tentou deixar aqui o local. Por várias vezes teria falado que precisava ir embora, que tinha que sair daqui, que tinha que ir embora, até porque ele mora a algumas ruas aqui para cima do local em que esse acidente aconteceu. A gente vai conversar aqui até para entender melhor um pouquinho desse trajeto, de toda a situação, com a Beatriz, que é filha da dona Cecília. Beatriz, esse trajeto já era costumeiro para ela, fazia todos os dias para ir para o trabalho e naquele dia não foi diferente. Perto das 4h30 ela saiu de casa, um trajeto curto de menos de 1 quilômetro. Sim, boa tarde. Ela estava indo trabalhar por volta desse horário mesmo. Ela acorda 3h20 da manhã todo santo dia. E nesse dia ela tinha, como todo santo dia, ela acordava cedo e estava subindo para ir trabalhar nesse mesmo trajeto que você mostrou. E infelizmente ele fez isso com a minha mãe. E não tem como eu ficar quieta ou calada vendo o estado que a minha mãe ficou. Não tem como. Minha mãe tá impossibilitada de andar, ela não tá andando, não tá nem podendo tomar banho direito. Beatriz, a Vivi começou inclusive me perguntando, a gente sabe que é um momento muito difícil, viu? Mas o que traz ela aqui para a televisão para fazer esse desabafo e cobrar por justiça é o seguinte: esse rapaz que estava ali na direção do carro, ele chegou a ser preso em flagrante ali, levado para a delegacia depois que o exame do bafômetro confirmou que ele estava embriagado. Inclusive, depois, Vivi, ele permaneceu preso ali, mas na audiência de custódia foi arbitrada ali uma fiança de cerca de R$1.000 e ele foi liberado, que é o que deixa você com toda essa indignação. Ele não foi nem saber se a minha mãe estava viva, se ela estava bem. Como que pode uma justiça deixar esse cara solto, gente? Ele ia matando a minha mãe, minha mãe ficou no estado, o rosto da minha mãe tá desfigurado. O maxilar dela tá torto, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda e faça justiça. Eu não aguento ver minha mãe desse jeito. Não aguento, gente. Eu não tô bem. Eu não consigo dormir. Minha mãe, quando eu tava no hospital com ela, acompanhando ela, toda hora ela acordava assustada. Me ajuda. Eu não... Vou deixar ela respirar um pouquinho, Vivi, até porque até quando a gente ia conversando, ela ia se emocionando por ver a mãe nesse estado. E a gente tem inclusive um vídeo gravado por ela mesmo lá no hospital. Vamos ver um trechinho enquanto a Beatriz se recupera. Tô me sentindo mal, sabe, por tudo que aconteceu, por tudo que o cara fez, que não prestou socorro. Simplesmente falou, não, bora embora, deixa ela aí. Mas que a gente fica revoltado, sabe? Eu tenho 49 anos, estava trabalhando, senão uma empresa muito boa, e ele destruiu a minha vida, sabe? Tô com a perna quebrada, tô com várias lesões na cabeça, e impedido de fazer tudo, impedido de seguir adiante. E quero justiça. Quero o que é certo, né? Como qualquer um fazer. Porque não fala, né? Dirigir, não beber. Ia trabalhar 4 horas da manhã, isso foi decorrer, né, do meu trabalho que eu ia. E aconteceu isso, e não vou dizer que eu tô bem, que eu tô em cima de uma cama. Maicon, dá para entender todo esse pedido de justiça, essa revolta da filha, porque como é que pode, né? Essa mulher, olha como você estava falando, né? Ela acorda às 3h20 da manhã para trabalhar. Você vê que ela ainda elogia o trabalho dela. E aí, de repente, ela é atropelada por um homem bêbado, que a gente não pode nem dizer que isso foi um acidente, porque ele assumiu o risco de matar. Não teve a coragem de ajudar ali na hora que ele viu a situação em que ela foi atropelada. Inclusive, nesse momento, Maicon, como é que foi? Quem conseguiu ajudar essa mulher a ir até um hospital, a ser levada para o hospital? Ele estava sozinho no carro, a família dele, alguém, né, se manifestou depois disso tudo?
Vivi, quem vai responder pra gente é a Beatriz, porque foi a própria mãe quem explicou pra ela toda essa situação dele, inclusive, tentar fugir ali, outras pessoas que impediram e que ajudaram a socorrer ali. Sim, pelo relato que me falaram, tinha uma moça com esses 3 rapazes e ela que ajudou a minha mãe. Uma vizinha nossa disse que tinha visto ela, né? E ela estava tentando ajudar minha mãe. Ela que ligou pro meu irmão e tinha explicado, né, o que aconteceu. E aí essa vizinha nossa que chamou a polícia e o SAMU, porque até o momento, na hora ali, ele não tinha chamado a polícia nem socorro nenhum. Isso com outras pessoas ali dentro do carro, pelo menos 4 pessoas. E para você ter noção, ele parou o carro de lado. Ele arrastou a minha mãe, o carro foi parar de lado, parou no meio da pista. Minha mãe disse que... Minha mãe não, a vizinha disse que um dos colegas dele ainda tirou o carro do meio da rua para eles, porque ela também estava subindo para ir trabalhar. Ela todo santo dia vê a minha mãe dentro do ônibus. Quem conhece a minha mãe todo dia vê ela dentro do ônibus para ir trabalhar. E isso é revoltante. É muito revoltante. É muito triste ver a situação da minha mãe do jeito que ela está agora. E eu só quero justiça. Quando você recebeu ali a notícia da audiência de custódia, como é que foi para você? Um baque, né? Foi um baque. Porque... como que pode um cara, por Deus, ele não matou a minha mãe. Ele não matou a minha mãe por Deus. Porque se fosse, olha, eu não sei nem o que falar, não tenho, minha cabeça tá, eu tô sem chão ainda, eu tô tentando acordar pra vida, pra poder dar ajuda pra minha mãe, dar força. Porque também ela tá passando por uma situação muito difícil, ela tá se sentindo incapaz. Todo mundo conhece a minha mãe como trabalhadora. Minha mãe fazia faxina para sobreviver, para poder ajudar a gente. E isso acontece. Moço meu. E o pior, Vivi, é que no final, numa situação como essa, a vítima acaba meio que se culpando pela história, mesmo sabendo que a responsabilidade era de outra pessoa, era desse homem. Ela fazia esse trajeto, Vivi, todos os dias, costumava ali mais na frente por conta da oscilação das calçadas. Ela veio caminhando próximo ao meio-fio, só que do lado de lá, quando foi atingida pelo carro, como a própria Beatriz adiantou agora, ela chegou a ser arrastada por um perímetro ali por alguns metros, até que esse carro parou. E aí, nesse primeiro momento, a pessoa que estava ali no carro, que era o responsável, que na verdade deveria ser o responsável, mas o papel que ele traz ali, na verdade, é de uma pura irresponsabilidade ao misturar álcool, direção. Não prestou os primeiros socorros ali na hora e só não foi embora, segundo o relato da família, que a própria Cecília contou ali no hospital, porque outras pessoas chegaram ali próximos para evitar isso e chamou o corpo de bombeiros e a polícia militar. Tanto que quem chama não é ninguém do carro. Não, e a polícia disse que, o que chegou até a mim, que ele ficou mesmo porque a polícia estava aqui, porque por pouco ele não ia fugir, né? Ele foi preso em flagrante porque seguraram ele mesmo. Graças a Deus. Mas olha o que aconteceu, que justiça, que país é esse que a gente tem, que não pode fazer uma justiça. Ele ia matando a minha mãe. Deus o livre, o pior não aconteceu. Graças a Deus, o pior não aconteceu. A sua mãe falou que ele chegou a dizer várias vezes que precisava ir embora. Minha mãe disse que ele, assim, ela se lembra muito pouco, mas ela lembra que uma moça saiu do carro, que no caso foi essa amiga nossa, né? E ela disse que lembra que ele botava a mão na cabeça e falava: vamos sair daqui, eu tenho que sair daqui. Isso sem se preocupar com a sua mãe que estava ali. Ele não deu conta nem de prestar depoimento de tão bêbado que ele estava. E tem gente ainda que ri da nossa situação. Tem gente que tá rindo da nossa situação. Que graça tem isso, gente, pelo amor de Deus. Ninguém se coloca no lugar de ninguém hoje em dia. Ninguém tem mais empatia, não. Viu, o que traz a Beatriz aqui na televisão mais uma vez, que é o que a gente fala no momento de dor como essa, é primeiro cobrar por justiça, porque imagina você no lugar dela ali de filha, ver a mãe presa ali numa cama de hospital, porque lá ela está praticamente presa, não tem como sair, não tem como trabalhar, não tem como seguir a vida dela, trabalho que inclusive a gente viu na entrevista agora há pouco, que ela super se orgulha. Ela está lá, trancada dentro do hospital, aguardando uma vaga, que é ainda pior nessa ansiedade, nessa preocupação. Enquanto a pessoa que colocou ela lá dentro
Pagou R$1.000, Vivi, e seguiu a vida. Tá aí livre, circulando, se brincar até mesmo dirigindo de novo, colocando a vida de outras pessoas em risco. A pessoa não foi ali, digamos que devidamente punida. Esse é o sentimento que vocês têm. E ele tá andando, né? Ele tá com as duas pernas dele bem saudável, a cabeça dele com certeza tá bem leve, né? Porque para um cara fazer isso, eu não vim nem para saber como é que tá a mulher que ele atropelou. Ser humano... Não teve um contato com a família? Pelo que o meu irmão disse, parentes dele chegou e ia no hospital. Mas até agora não tive notícia nem de ninguém. E ele mesmo procurar vocês? Não, foi alguém da Não, família? E eu espero que ele nem tenha essa coragem de vir olhar na minha cara para vir falar alguma coisa. Eu não quero ter contato nenhum com ele. Infelizmente, eu não quero ter contato com ele. Beatriz, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Inclusive, a gente reforça não só o apelo para a justiça, mas o apelo para as outras pessoas que muitas vezes têm aquele costume de que vai ser só uma cervejinha, vai ser só um pouquinho, tá perto de casa. Esse acidente, Vivi, aconteceu a poucos metros da casa desse homem. Ele pode muito bem ter tido essa mesma impressão de que eu tô perto de casa, não corre perigo. A gente aproveita esse caso justamente para reforçar essas pessoas que, infelizmente, essa mistura, ela pode ser mortal, Vivi. Exatamente. E cada vez que a gente traz um caso como esse, ele serve aí de reforço. Para quando você for sair de uma festa, ou para quando você pensar, será que eu vou deixar o carro em casa? Vou depois voltar com uma carona ou vou pedir realmente ali, né, um carro por aplicativo? Mas que você repense a forma de dirigir quando você for beber. Olha só como você está vendo aí essa família, a situação que eles estão vivendo. Ô, Maicon, até fiquei aqui curiosa, porque ela disse que falou tão bem, né, do emprego dela. Qual que era a profissão dela e quantos filhos ela tem, né? Ela é a única ali que trabalha para sustentar essa casa. Como é que é a vida dessa família? Vivi, ela tem 3 filhos e trabalha ali de serviços gerais na empresa ANTT. E todos os dias essa era a rotina de acordar 3 horas da manhã. A casa fica a poucas quadras aqui para baixo, então é um trajeto de menos de 1 quilômetro que ela fazia. Acordava às 3, se organizava e aí por volta de 4h30 ela fazia o trajeto de subir por essa rua. O ponto de ônibus, a parada, ficava a poucos metros da esquina em que ela acabou sendo atropelada. Então era para ser mais um dia de trabalho e que mesmo, Vivi, lá no hospital, ela fica com essa preocupação de que, mesmo a saúde sendo a prioridade, ela lembra do serviço, fica preocupada de não poder estar trabalhando. Uma situação que, nesse caso, Vivi, como você bem adiantou, não dá para chamar de acidente e que poderia sim ter sido evitado se aquele motorista, ao perceber que ele tinha bebido, eu não estou falando de beber a mais do que deveria, não, eu estou falando de qualquer gota de álcool. Bebeu, não era hora dele pegar a direção, era de deixar o carro em casa, porque por mais próximo que seja a distância de onde ele vinha para onde ia, foi na esquina de casa? Foi, mas acabou acontecendo um acidente que agora deixou uma mulher que trabalhava, que ajudava ali a sustentar uma casa, presa ali dentro do hospital, na cama de um hospital, até que ela se recupere e agora ainda aguarda vaga para ser transferida para outro hospital, para seguir o tratamento e depois, mesmo em casa, Vivi, a gente sabe que isso leva tempo até que as coisas voltem ao normal, né? Exatamente, para ela retomar essa rotina. A gente fica aqui também nessa torcida para que ela se recupere logo. E, Maicon, olha, a gente viu ali a filha falando sobre querer justiça, o fato de agora ele estar com a consciência tranquila, mas não, ele pode até estar, mas tem aí um processo rodando, ele vai ser investigado, inclusive pelo crime de ter bebido e também por ter negado ali ajudar na hora do crime, não é isso? Sim, Vivi, como a gente está falando de um teor alcoólico ali de 0,96, não é só a infração de trânsito que ele vai responder. Tem a questão da embriaguez ao volante, da lesão corporal, aí vai caber à Polícia Civil. A gente até entrou em contato com o delegado, mas como foi a equipe plantonista, ainda não está ali batido o martelo de quais crimes ele deve responder, mas está ali entre lesão corporal até mesmo tentativa de homicídio, de acordo com a interpretação do delegado. Tem também essa parte aí justamente da prestação de socorro, já que não foi ele quem ligou para o Corpo de Bombeiros nem para a polícia, ainda tentou deixar o local. Tudo isso ainda segue sendo apurado, tem um processo sim em curso. A delegacia da Polícia Civil aqui do Gama está apurando todos esses detalhes para entender e sim, ele vai responder por tudo isso, Vivi. Vários agravantes aí nesse caso. Maicon, obrigada pelas informações, a gente vai continuar acompanhando esse caso.
E agora, olha só esse outro caso absurdo em Valparaíso de Goiás. Um porteiro de um condomínio na região ali sofreu injúria racial por um morador que jogou casca de banana nele. O caso aconteceu nesta terça-feira. Era mais um dia normal de trabalho, quando esse inquilino aparece aí nas câmeras de segurança falando algo com o funcionário, gesticulando ali com as mãos. E aí, logo depois, ele acaba jogando um saco com uma casca de banana em cima do funcionário. Gente, parece que ele se irritou ali pelo fato da vítima estar mexendo no celular na hora do serviço. É motivo para isso? Me conta, o que vocês acham disso? Ainda não conseguimos falar com o delegado responsável pelo caso, mas a ocorrência deve ter sido registrada ali na primeira delegacia de polícia de Valparaíso. Nossa reportagem, nossa equipe, ela está tentando então falar com essa vítima para ter mais detalhes desse caso aí e entender melhor o que aconteceu, o que foi que ele falou, né? O que esse homem falou ali para ele, para a gente trazer para vocês, e a gente vai voltar com informações desse caso assim que a gente conseguir esse contato. Agora, é um absurdo a gente falar sobre isso hoje em dia. A gente está falando aí, gente, de injúria racial, que só para lembrar, é crime. Agora se equipara, inclusive, ao racismo, quer dizer, são de 2 a 5 anos de prisão. Então é importante a gente frisar isso, porque se a pessoa não tem consciência para respeitar a outra, sabendo que só você ter ali empatia e respeito é o suficiente, então saiba também que é crime. Olha, agora há pouco recebemos denúncias no WhatsApp de que um cão raça American Bully foi morto com um tiro na cabeça na Vila Cauí, no Núcleo Bandeirante. Devem colocar aqui no nosso WhatsApp falando sobre isso, porque a gente recebe aqui muitas sugestões que vocês mandam pra gente. A nossa equipe vai apurar e vai tentar ajudar a resolver o que vocês precisam aí e que mandam pra gente. Então, o nosso WhatsApp é o 99623-2421. A gente recebeu, então, hoje de manhã, essa informação de que ele estava dentro de casa quando tudo aconteceu. E até agora, gente, ninguém tem certeza do que houve por lá. A repórter Vanessa Vitória, ela foi até o local para tentar explicar para a gente, né, o que todo mundo ficou se perguntando aqui. O que foi que aconteceu para tirarem esse cachorro dentro da casa? Explica para a gente, Vanessa, agora que você já chegou aí e conseguiu apurar essa informação melhor. Oi, Vivi. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Então, o que acontece, Vivi? Eu até pensei que teria sido algum morador que teria atirado no cachorro. A história estava um pouco confusa. Muitas pessoas falavam durante os vídeos que a gente recebeu por WhatsApp, como você comentou, mas a informação, a gente está na casa onde o Braddock, um cachorro de 1 ano, ele é um American Bully, ele morava. E aí os moradores aqui contam, eu vou pedir o Claudinho para mostrar um pouquinho da dinâmica, até para vocês entenderem um pouco. É Núcleo Bandeirante, mas é aqui na Vila Cauí, olha só. O acesso de carro, veículos não chegam até aqui. Mas os moradores contam que o patrulhamento acontece a pé, os policiais militares vêm para cá a pé ou também de moto. Então, de moto dá para chegar até aqui, ó, aqui é uma viela, um beco, né? E continua para o lado de lá. Então, não tem como vir carro, vir viatura da polícia para cá, não. E a maior parte aqui, de onde a gente veio, de onde a gente deixou o carro do SBT até aqui, é dessa forma. E aí os militares estariam a pé quando chegaram na casa onde o Braddock estava no quintal. E, de acordo com os moradores, o portão estava fechado. E, também, de acordo com os moradores, os policiais militares teriam sido avisados que teriam um cachorro aqui dentro. Mas, mesmo assim, os policiais entraram. E aí, essa parte dessa dinâmica do que efetivamente aconteceu, eu vou pedir para a Leslie contar, porque é ela que mora aqui na casa, e aí ela pode explicar para a gente porque ela estava nessa hora. Como é que foi? Você ouviu barulho? Você ouviu alguma coisa? Como é que foi? Boa tarde. Boa tarde. Eu estava vindo da minha casa. Ah, você não mora aqui não? Não, aqui é a casa da minha mãe. Aí eu fui trabalhar, deixei ela aqui, a Ágata. Enquanto eu entrei, eu estava me trocando aqui dentro, rapidinho, que eu já estava atrasada. No caso, ele entrou aqui, ó, e me viu só de calcinha, tá? Me viu. A minha mãe, olha, o policial tá ali, ó. Aí, na hora, o Braddock deve ter corrido e ela falou pra ele que ele era manso, que ele não era pitbull, ele é American Bully. E mesmo assim, ele, calma, calma, que não sei o quê. Ele se jogou e atirou na cabeça do Braddock. E minha mãe estava próxima a ele e quase que atira nela também. E minha filha estava na área,
correndo atrás da minha mãe. E se caso acontecesse isso com ela ou com a minha filha, o que ele ia falar? Aí a sua filha de 2 anos, pequena. A minha filha de 2 anos estava aqui. E eu saí desesperada na hora que eu escutei o tiro e vi meu cachorro deitado no chão. E aí você falou o que com eles e o que eles falaram? Eu me desesperei. Eu fui pra cima dele, falei que ele matou meu cachorro, que meu cachorro é manso. E até me arranhei, porque tentaram me tirar de cima, porque eu fiquei revoltada. Como é que a pessoa chega, é avisado que tem um cachorro e ele entra na sua casa sem mandato? E ninguém correu aqui dentro de casa, minha mãe tinha acabado de chegar do posto. Chegaram a pedir para prender o cachorro? A minha mãe chamou ele. E ele que quis atirar no cachorro mesmo, entendeu? Sua mãe ia prender? Minha mãe chamou ele, vem, Braddock, ele é manso, que não sei o quê. Aí mesmo assim, ele, calma, e se jogou para trás e pá, no cachorro. Vivi, a gente não vai mostrar o cachorro ali morto, mas só para vocês terem ideia da dinâmica, eu não sou boa assim de cálculo, mas dá o quê? Uns 100 metros? Quem é bom aqui consegue me dizer, dali do portão até onde o cachorro tá morto ali, dá o quê? No máximo uns 100, 200 metros? Menos? Muito menos, Vivi. Diz o Laércio que dá menos de 10 metros. Então é bem pertinho. Mas aí o portão tá ali, o policial chegou a ir até lá, Leslie? Ou foi daqui? Como é que foi isso? Ele chegou até lá para atirar lá? Atirou lá. Ele saiu, ele veio aqui, me viu de calcinha e virou só as costas e foi para lá. Vivi, olha só, o que acontece então? A gente tem uma nota, tá, oficial da Polícia Militar. Eu vou ler um pouquinho, na verdade, dar uma dinâmica, um resumo do que veio de informação pra gente. A Polícia Militar informa o seguinte, que foi atacado por um cachorro os policiais foram atacados por um cachorro de grande porte durante uma ocorrência que eles estavam numa ação de tráfico de drogas aqui na Vila Cauí, isso por volta de 10 horas da manhã. Para se defender, o policial desferiu um único tiro e alvejou o cão. A equipe realizava um patrulhamento quando avistou um homem que, ao perceber aí a aproximação dos policiais, acabou jogando droga dentro de um lote. Com o objetivo de apreender essa droga, um militar adentrou no lote nesse momento e foi atacado pelo cachorro ferido. Após o disparo, os moradores, se juntaram ali e aí avançaram contra os policiais com o objetivo de libertar esse suposto traficante de drogas que estava ali, esse suspeito. Foi necessário, então, o apoio de outras unidades especializadas para tentar conter os ânimos da população. E aí a polícia informa o seguinte, 6 homens e uma mulher, uma que teria feito grave ameaça aos policiais, eles foram conduzidos para a delegacia, 21ª Delegacia de Polícia. E aí, durante esse tumulto todo, toda essa confusão, o suspeito do tráfico de drogas, de acordo com a nota, teria fugido e os moradores teriam agido assim com desacato e obediência, foram conduzidos porque tentaram facilitar a fuga desse homem. Vou perguntar para a Leisa o que ela comenta sobre isso. Isso é tudo mentira. Isso é para eles não cair nada sobre eles, só sobre a gente. No caso, não tinha ninguém aqui na minha casa. Minha mãe tinha acabado de chegar do posto, como eu tinha falado, e eu vim trazer a minha filha para ficar aqui, para mim ir trabalhar. Não tinha ninguém. Todos os meninos estavam lá do outro lado. As polícias já estavam aqui quando eu cheguei. Como é que tinha pulado alguém aqui? Não pulou ninguém, não tem nenhuma droga. Eles chegaram aqui, eles viram alguma droga? Não, não viram ninguém. Simples minha filha, minha mãe e meu cachorro. E tinha esse suspeito de tráfico? Tinha esse homem mesmo? Eles estavam com alguém? Não tinha ninguém aqui. Só as minhas primas estavam ali fora, avisaram para eles. Mas mesmo assim eles entraram aqui. Não tinha suspeito, não tinha. Eu não estou mentindo, eles que estão mentindo. Vivi, os moradores aqui, eles enviaram vários vídeos pra gente, inclusive um vídeo que eles apontam exatamente quem seria o policial militar que atirou, né? Sim, a gente tem, a gente gravou tudinho, ele saindo daqui de casa, sujo, e foi lá pra fora. Todo mundo ficou revoltado. Quem tava sujo? O policial? Sujo de quê? O policial, que ele caiu no chão na hora que ele atirou no meu cachorro. Como? Sendo que o cachorro nem avançou em cima dele. Ah, ele caiu no chão? Ele se jogou pra trás. Aí, se meu cachorro fosse agressivo, ele tinha avançado no policial. E você acha que ele ia conseguir atirar na cabeça do cachorro? Não, ia ser um tiro assim,
sei lá. Mas como assim caiu? Eu não entendi. Por causa do impacto? Como que ele caiu? Eu acho que Por que ele caiu? Eu acho que ele deve ter ido lá para trás, que a minha mãe tentou chamar ele. Então ele foi indo lá para trás. Minha mãe viu, entendeu? Aí minha mãe foi atrás dele, do Braddock, chamar ele. Mas mesmo assim ele atirou no cachorro. Vivi, é o resumo aí do que aconteceu por aqui hoje de manhã. Uma situação bem complexa, né? A Polícia Militar informa aí, como eu já disse, por meio de nota, que estava numa operação de tráfico de drogas. Tem até uma cachorrinha aqui, eu vou chegar um pouquinho pra cá que o Claudinho tá pedindo. Isso aqui é a mansinha aqui também, não tem perigo não. Mas olha só, aí já informei quais são os detalhes que a Polícia Militar passou por meio de nota. A Leslie deu também a versão. E o que a população tá aqui é revoltada, tem muita gente, inclusive muita criança. Algumas crianças vieram aqui com uniforme de escola, se despedir do cachorro. Algumas até saíram com lágrimas nos olhos. E também a filhinha dela de 2 anos estava aqui quando a gente chegou. E é comum Leslie ou alguém que está aqui na casa comentar sobre operações da Polícia Militar aqui, com frequência. Eu comentei que eles sempre circulam por ali, são vielas muito estreitas, né? São becos, e aí eles têm que fazer essas operações, esses patrulhamentos a pé ou de moto. É comum, eles circulam por aqui, não sei se a Carol quer falar alguma coisa com a gente, quer não, né, Carol? Porque a Carol, ela passou algumas informações pra gente sobre isso. Como é que é a ação da polícia por aqui? A ação da polícia aqui é preconceito, já. Porque pra eles, todo mundo aqui é vagabundo. Todo mundo aqui é traficante. Aqui não tem ninguém que é trabalhador pra eles. Eles chegam de carro, ficam ali, ou eles vão lá pro setor, né? Que aqui não entra carro. Então eles descem dali, vêm a pé, vai andando tudo isso aqui e vai vendo. Então, no caso, eles acharam que tinha alguém aqui, mas não tinha. As minhas primas estavam aí fora. Como é que ia ter gente? Essas primas são crianças? Não, são todas adultas. Todas adultas. Avisaram pra ele que tinha cachorro, mas mesmo assim ele entrou. Eles já estão errados de entrar sem mandato. Errado porque eles não viram ninguém. Eles não têm prova. Invadir a casa da gente. Entendeu? E só nunca tinha acontecido antes? Nunca tinha acontecido isso. Nunca. Nunca tinha acontecido deles entrar aqui sem permissão. Depois que mataram meu cachorro, aí eles ficaram aí, ó. Aí, revoltados, queriam arrombar o meu portão para poder tirar o cachorro daqui, para não ter prova contra eles, né? Só uma dúvida que eu fiquei. Quando vocês comentaram que o portão estava fechado, é fechado de tranca ali ou tinha um cadeado? Dá para puxar, chegar ali e abrir ou tinha um cadeado? Dá para abrir. Tem que abrir só o trinco, né? Não tinha um cadeado, não. Qualquer um. Eu cheguei ali, eu mesma abria, não precisa. Eles mesmos abriram. E para começar, o cachorro nem latiu, porque ele nem viu quem entrou. Vivi, é isso. A situação tá complicada, então, viu? Por aqui, o pessoal pedindo justiça aí pelo fato, né, do cachorro tá bem ali no chão. Pois é, teve um dado aí nessa nota que você trouxe da polícia, falando, né, Vanessa, que na hora que houve esse tiro, que os moradores atacaram os policiais para poder liberar esse suspeito, enfim, não em relação ao cachorro, né? Tava falando só como se a polícia tivesse já prendido ou esse suspeito e que os moradores estavam ali se movimentando para poder liberar essa pessoa. Quer dizer, não, segundo os moradores, isso não aconteceu. Não, Vivi, a nota da polícia fala isso. Por volta de 10 horas da manhã, exatamente, os policiais estavam aqui na Vila Cauí por uma ação de tráfico de drogas. E aí eles estavam passando por aqui, teriam visto um homem que seria um suspeito de tráfico de drogas que jogou a droga aqui dentro do lote. E aí, o que os policiais fizeram? Eles entraram aqui em busca desse suspeito. O que a família diz? A Leslie, que é a dona do cachorro, a tutora, diz que não, que o portão estava ali fechado, o cachorro estava aqui do lado de dentro, que a mãe dela chegou a falar que o cachorro era manso, que não era um pitbull, que era um cachorro da raça American Bully, que não era perigoso. Aí, sobre suspeito de tráfico de drogas ou de ter drogas aqui, ela diz que não tinha droga, que não acharam nada no lote e que também não tinha suspeito nenhum. Que essas pessoas conduzidas para a delegacia aí acabaram tendo esse alvoroço todo por causa da morte do cão, né, Leslie? Não foi na tentativa de tirar, a polícia já tinha achado alguém aqui, algum homem aqui. Eu sei que você já respondeu isso dizendo que não. Só para ficar um pouco mais claro para Vivi, não
não tinha nenhuma pessoa aqui e nem ali fora algemada ou segura pela polícia, um suspeito. Não tinha ninguém, não tinha ninguém. As meninas que estavam ali fora, só elas, então elas são suspeitas? Elas estavam ali fora e eles que entraram aqui, entendeu? Não tinha ninguém, não tinha droga, não tinha nada, entendeu? O que vocês esperam agora? Eu espero justiça, eu espero que ele seja processado, que ele arca com as consequências dele. Os outros policiais chegaram a falar alguma coisa pra você? Os Não. outros militares que estavam? Não, ele estava tentando se defender. Tentando amenizar que não foi eles, que não sei o quê. Mas não adianta, que eles estavam tudo junto. Bibi, então agora, a partir de agora, segue uma investigação da Polícia Civil, da 21ª Delegacia de Polícia. Eu não falo efetivamente com relação ao tiro no cachorro, porque essa é uma investigação aí que já vai partir da própria Polícia Militar, Corregedoria, um outro ponto para analisar como é que foi a ação dos militares na manhã de hoje. Mas com relação aos populares aqui, as pessoas da comunidade, essas 6 que eu narrei aí, inclusive uma mulher, essas pessoas foram levadas para a delegacia e aí elas estão lá ainda, inclusive não voltaram para cá. Ainda não voltaram. Não retornaram para cá, prestando depoimento ali e com certeza, pela nota da própria Polícia Militar, vão aí ser investigadas, responder por desacato e outras situações. E aí a Polícia Militar com certeza não informa isso na nota, mas vai avaliar aí a condução e a ação dos policiais militares aqui na casa da Leslie, que não é da casa dela, que é da mãe dela. Pois é, acaba que ficaram 2 versões, né? Dos moradores aí falando que acabaram indo para cima dos policiais depois que houve esse tiro no cachorro, e a nota da polícia aqui dizendo, na verdade, que depois dos disparos, os moradores da região avançaram contra os policiais com o objetivo de libertar um suspeito de tráfico, que eles disseram que não tinha esse suspeito por aí. Bom, vamos ver então como é que vai terminar esse caso aí, essa investigação. Realmente, assim, uma pena que tenha atirado nesse cachorro que, pelo que os moradores disseram, não representava nenhum risco, né? Obrigada, viu? Até já, Vanessa. E um homem de 30 anos que trabalhava numa gráfica de cartazes teve o braço esmagado pelo rolo de uma impressora, gente. O acidente foi em Ceilândia na tarde dessa quarta-feira. E aí, quando os bombeiros chegaram, a vítima ainda estava com o braço preso. Vamos conversar com a repórter Kátia Gomes. Kátia, a gente inclusive tem umas imagens na tela ali que estamos passando do atendimento, né, do Corpo de Bombeiros, logo depois que aconteceu esse acidente. E conta pra gente qual é o estado de saúde desse homem e também como que aconteceu tudo isso. Oi, Viviane, boa tarde para você novamente, boa tarde para todo mundo. Pois é, esse homem foi levado, inclusive, de helicóptero para o hospital de base e quando ele chegou ali no local, ele estava consciente e orientado, mas infelizmente ele teve uma lesão muito grave no braço. Ele ficou ali pelo menos 3 horas com o braço preso nessa máquina até que ela fosse desmontada e também que os bombeiros conseguissem ali tirar essa vítima, né, de 30 anos. Eu vou conversar agora, então, com o Tenente Cláudio Oliveira, que está aqui ao meu lado. Ele tem todos os detalhes dessa ocorrência. Tenente, muito obrigado pela sua participação. Pelas fotos a gente vê, né, foi uma situação muito grave. Esse operário estava trabalhando quando ele teve o braço dele ali preso naquela máquina. Boa tarde a todos. Sim, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu essa ocorrência na quarta-feira, né, às 16h55, uma ocorrência de acidente de trabalho. Aconteceu na área de desenvolvimento econômico de Ceilândia, né, na quadra 4, conjunto E. Né? Quando nossas guarnições chegaram no local, um senhor de 30 anos estava com o braço direito preso entre rolos de uma impressora gráfica de porte pesado. Certo? Devido às circunstâncias da ocorrência, a nossa guarnição do resgate aéreo, médico e enfermeiro, tiveram que medicar e estabilizar a vítima no local. Então, nossa equipe de salvamento, com a ajuda de um técnico que estava no local, fez a desmontagem da impressora para poder conseguir espaço para retirar o braço da vítima, né? que após quase 3 horas de operação, que parece muito tempo, mas realmente foi rápido, porque é uma operação delicada para não causar mais danos à vítima, né?
Então essa vítima foi transportada pelo nosso resgate aéreo, consciente, orientada e com a grave lesão no braço direito. Foi uma grave lesão ali, o senhor não tem detalhes, depois que ele foi, que ele deu entrada no hospital, se precisou amputar ou não, mas a lesão foi grave. Sim, a lesão foi grave. Depois que dá entrada no hospital, os boletins são dados pela Secretaria de Saúde, né? Nós não temos acesso. Essa operação, o senhor disse que durou 3 horas, é muito delicada, ali precisou desmontar o equipamento, sem isso não teria como retirar o braço. É positivo, realmente ele ficou preso, não sabemos a dinâmica de como aconteceu, mas realmente ele não conseguia sair sem que a máquina fosse desmontada. Então nossa equipe trabalhou arduamente, né? Com 3 horas de serviço ele já foi transportado pelo resgate aéreo e tentamos tudo pela melhor qualidade de vida do indivíduo. Agora, aproveitando a sua participação, qual seria a dica do Corpo de Bombeiros em situação como essa? A gente sabe que o Distrito Federal não tem muitas fábricas com maquinários pesados, então acidentes como esse não são tão comuns, mas pode acontecer, né? Qual que é a dica do bombeiro para evitar? O Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal faz as seguintes recomendações. Certamente manter o local de trabalho limpo e organizado, usar equipamentos de proteção individuais adequados, seguir um processo de segurança na operação de máquinas e equipamentos e manter-se sempre atento quando estiver no local de trabalho. Acredito que vocês não tenham ali números, mas é muito comum esse tipo de acidente? Não é, né? Eu citei que aqui em Brasília tem um número reduzido de fábricas comparado com outros estados. Então, vocês atendem ocorrências desse tipo, acidente de trabalho? Bem, acontece sim. Não é uma coisa muito frequente, mas pode causar lesões graves, né? Então, o Corpo de Bombeiros está preparado, pronto para atuar em todos esses tipos de ocorrência. Tá certo, então, tenente, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Então é isso, Viviane, esse homem, a gente não tem ainda as informações, os detalhes sobre o estado de saúde dele, mas o que a gente sabe é que, como o bombeiro disse, ele foi transportado com o braço bastante machucado ali para o hospital de base. Eu volto com você. Que triste esse acidente, né? E olha só, a empresa chegou a se manifestar sobre esse caso, ou então o próprio Corpo de Bombeiros ali, teve alguma informação para saber se foi algum erro ali na máquina ou se foi um erro humano mesmo, né? Talvez ele tenha ali, enfim, agido de uma forma, colocado a mão em algum local ali dessa impressora que não deveria. Infelizmente, Viviane, a gente não tem a dinâmica do acidente, a gente não sabe exatamente ali o que aconteceu, se ele tentou tirar algum papel da impressão ou se foi talvez arrumar o equipamento. O que a gente sabe é que ele teve o braço preso e precisou ser socorrido, né? E ele teve, sim, uma grave lesão no braço. Agora, o que aconteceu, se ele já passou por cirurgia ou se precisou, né, de repente, amputar esse braço, a gente não teve informações sobre o estado de saúde dele atualmente. Obrigada pelas informações, viu, Kátia? E olha, gente, esse mês também é conhecido como Novembro Roxo. É uma data que serve para quê? Para alertar as mães sobre os cuidados com os bebês que nascem antes da hora, os apressadinhos ali, e também sobre a importância do pré-natal, para evitar que esse bebê nasça também antes da hora. Olha só que fofura! Por isso, a Rede Pública de Saúde, ela promoveu um ensaio fotográfico. Essa fofura que vocês estão vendo aí, na verdade não é uma só, são várias, né? Um ensaio fotográfico para poder aproximar as mamães e os bebês prematuros. Então é uma campanha para a vida, para o amor, para poder fortalecer esse carinho. E mais do que falar dos riscos do nascimento antes da hora, é importante também mencionar os cuidados para o desenvolvimento desses pequenininhos aí, que precisam de uma atenção ainda mais especial. Então, na unidade de terapia intensiva neonatal de Sobradinho, por exemplo, tem 23 bebês prematuros.
É muito bebezinho, hein? Que nasceu antes da hora. E aí, nesse mês internacional de conscientização da prematuridade, os hospitais de Sobradinho, região leste, de Ceilândia, Santa Maria e o HMIB estão com uma programação para orientar os pais e a sociedade. Então, durante os encontros, que vão até o dia 24 de novembro, serão abordados ali temas como, por exemplo, a importância do contato pele a pele, medidas neuroprotetoras e também os medicamentos mais usados nessa fase aí em que eles são prematuros. Para saber mais, é só você acessar o site da Secretaria de Saúde. O site aparece aí na tela para você, que é o saude.df.gov.br. Gente, bonitinho demais, né? E agora, olha só, uma pesquisa inédita faz um retrato do autismo no Brasil, um distúrbio que atinge 2 milhões de pessoas no país. Um estudo aponta possíveis fatores genéticos. Muitas pessoas nem sabem que têm, vão descobrir isso mais tarde. E há adultos que só descobrem então esse transtorno quando eles levam, inclusive, os filhos ou parentes para fazer um tratamento. Primeiro foi o Isaac. O Isaac, ele sempre foi uma criança muito nervosa, desde bebê. Tinha dificuldade de ter contato visual, veio a começar a falar após os 3 anos de idade. Fora as crises que tinha, que muitas das vezes a gente achava que algumas pessoas falavam que era birra. Não era. A família descobriu que se tratava de autismo, um conjunto de alterações no comportamento e no desenvolvimento. 2 anos depois, a mãe também da Manuela recebeu mais uma notícia. Que a Manuela também era autista. Ela tinha as características de separar os brinquedos pelas cores, enfileirar. Teve atraso na fala, mas também não foi um atraso significativo. Mas a sequência de diagnósticos não parou por aí. Depois de saber que o Isaac e a Manu eram autistas, Keren descobriu aos 26 anos, nas consultas com as crianças, que também era uma pessoa com autismo, o que até parece inusitado, mas não é. Isso porque de cada 4 autistas, pelo menos um cuida de filhos ou de outros parentes com o mesmo transtorno. Foi o que revelou uma pesquisa inédita, feita com mais de 2.000 pessoas. O que a gente já sabe, o que as pesquisas já trazem, é que existe sim um risco genético e que é hereditável. A gente hoje sabe que não existe um gene específico que causa o autismo, mas a gente tem uma combinação genética que favorece esse risco aumentado para o desenvolvimento do transtorno. 64% dos entrevistados afirmaram só ter conhecido o autismo depois de algum caso na família. Ainda segundo a pesquisa, entre as mulheres, o diagnóstico é mais difícil. Nós não temos protocolos hoje que são sensíveis ao autismo em mulheres. O tipo de hiperfoco é diferente, né? A dificuldade de comunicação é diferente. Pode ser desde a pessoa que tem dificuldade de entender piadas ou alguma nuance social, né, de interação ali, até pessoas que vão ter dificuldade em falar, em fazer pedidos simples. A pesquisa também mapeou as 3 principais preocupações dos pais ou cuidadores. Insegurança, quando pensam no futuro dos filhos, dificuldades financeiras para arcar com os custos do tratamento, além de falta de tempo para descanso ou para cuidar de si. Para Keren, há outro fator. A sociedade não está preparada para essa inclusão, porque a gente vê muito olhar de julgamento quando as crianças têm crise na rua, principalmente as crianças, porque a gente adulto consegue tentar segurar um pouquinho, né? E a gente tem as nossas limitações, mas a gente consegue ter os nossos objetivos. E muita gente espera para poder fazer a castração nos animais, porque nem sempre é um processo barato, né? Mexe ali no bolso, você quer fazer, mas não sabe como, não tem o dinheiro ali na hora. Então a gente tem uma dica, viu? Olha só, pensando nessa ação aí, a Secretaria de Meio Ambiente, ela está levando a castração itinerante para várias regiões administrativas. Isso aí pode realmente ajudar muito na saúde do seu pet. Quem vai trazer todas as informações para a gente é o Maicon Leão, que está de volta aqui. Maicon, conta aqui para o pessoal como é que vai funcionar esse programa, por onde vai passar essa van, a gente quer saber detalhes. Bebê, são 2 trailers e uma carreta que vão percorrer as regiões administrativas aqui do DF. Para começar,
nos dias 10 e 11, também conhecidos como amanhã e depois, vai ficar ali na região de Planaltina. Para ser mais específico, Vivi, um desses trailers vai ficar fixo ali no Parque Ecológico Sucupira por 2 meses. Como que vai funcionar? A partir das 8 horas da manhã, os tutores podem ir até esse trailer para fazer o cadastro, para se inscrever. Serão disponibilizadas 1.000 cirurgias, 600 para cães, 400 para gatos. E aí, Vivi, não vai chegar lá amanhã ou depois e já sair com o animalzinho castrado também não. Como é que funciona? Esse primeiro momento é para fazer a inscrição, a avaliação, passa por uma consulta e ali sim eles vão organizar para as datas para que as cirurgias possam ser feitas até o dia 30 de dezembro. As cirurgias começam a ser realizadas ali no dia 14 e segue para o dia 30. Por que foi necessário desenvolver esse sistema de castração itinerante? O GDF já realizava esse processo e funcionava da seguinte maneira: um dia do mês específico, abria lá no site do Agenda DF para você fazer a sua inscrição. Cada CPF poderia inscrever ali até 2 animais para castração. Só que existia uma reclamação seguinte: chegava no dia, no que dava o horário, poucos minutos, Vivi, rapidamente já se esgotavam essas vagas. E aí você precisava esperar para o mês seguinte. Aí agora, justamente com essa força-tarefa, vai ser mais centralizado por regiões, o que deve facilitar. Então atenção, você aí de Planaltina, tem seu animalzinho em casa, pretende castrá-lo, isso ajuda inclusive na saúde, não só para que eles não saiam se reproduzindo por aí, Vivi, mas também na saúde do animal, evitando algumas doenças, isso tanto para o macho quanto para a fêmea. Você falou aí sobre o preço, Vivi, em alguns casos essa castração pode custar ali até R$1.000. No caso de fêmea, costuma ser um pouco mais caro. Então, ter esse serviço de forma gratuita é muito bacana, ajuda na saúde não só dos animais, como também na saúde pública, que evita que esses bichinhos fiquem se reproduzindo por aí, às vezes pegando doença, se machucando, sofrendo na rua, né? Então, ajuda para todo mundo. Então, você, Parque Sucupira, você aí de Planaltina, se organize dia 10 e 11, amanhã ou depois, lá no Parque Sucupira, a partir das 8 horas da manhã, você consegue fazer essa inscrição. É importante, Vivi, se organizar, chegar antes, porque a demanda para esse tipo de procedimento é sempre muito grande. E a gente está falando especificamente desse início ali para Planaltina, mas, segundo a Subsecretaria de Proteção Animal, esse projeto vai circular ali por outras regiões administrativas do Distrito Federal. A previsão é que essas unidades móveis comecem a rodar a partir do dia 13 de novembro e aí indo de casa em casa para fazer a castração desses animais. A gente tem essa ação específica do final de semana para fazer esse cadastramento ali para Planaltina e logo depois começa também a circular essas unidades móveis que vão ajudar aí uma média de 25 castrações por dia, viu, Vivi? A gente vai fazendo aí as contas, é um número grande até o fim do ano, então por isso é importante ficar atento, olhar ali no site da Secretaria direitinho por onde vai estar passando. A gente tem inclusive algumas datas para o cadastro presencial, a gente adiantou aí do Parque Sucupira. Nesse dia ali, Vivi, sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 da tarde, a gente fala até 2 da tarde, mas é o horário que o pessoal vai estar lá, mas as vagas podem acabar antes. Sexta-feira são 150 vagas para cachorros machos, 150 para cadelas, 100 para gatos e 100 para gatos também, só que no caso as gatas, né, as fêmeas. No sábado, Vivi, das 8 da manhã também até as 2 da tarde, mas lembrando que a demanda é grande, então quem chega mais cedo consegue garantir. E aí repete essa mesma quantidade, 150 vagas para cachorros machos, 150 para fêmeas, gatos também são 100 para machos, 100 para as fêmeas, por isso é importante se organizar, correr e, Vivi, conseguir castrar o animalzinho de graça já ajuda a diminuir custo, até porque depois dessa castração, mesmo que você não pague ali, você vai precisar gastar com medicamento, com roupinha para cuidar, essa parte também não é barata, mas só de já conseguir economizar ali o da cirurgia já está valendo, viu? Não, sem dúvida. Você falou, né? Assim, ajuda na saúde do cachorrinho, do gato, ajuda também ali na saúde do bolso do dono, né? Porque realmente não é barato. E olha, vocês então depois podem entrar lá no site da Secretaria de Meio Ambiente, é o df.gov.br/Secretaria do Meio Ambiente, entre IFE. Então fica secretaria-do-
meio-ambiente. Entra lá para ver quanto que vai estar perto ali da sua região. O site tá na tela aí para o pessoal poder depois entrar lá no site, dar uma olhadinha. Então, olha, já falei para vocês. De qualquer forma, entra lá depois em def.gov.br, que aí você coloca meio ambiente, já entra direto para você saber quando que você pode levar o seu cachorrinho para participar dessa campanha. Faltou o nome. Castração. Obrigada. Ele não vai gostar não, Vivi, mas é importante. É isso, olha só. Agora tá na tela para vocês, então olha só. É sema.def.gov.br. Eu tinha colocado aqui depois com a Secretaria do Meio Ambiente, mas entrando aí, olha, você também já cai direto lá na página. E você já castrou os seus pets? Castrei, Vivi. Semana passada, na verdade, na retrasada, a gente castrou o negresco, que é inclusive o que eu adotei lá do Sol Nascente. A gente conseguiu a castração gratuita e ele já recuperou bem. Inclusive, às vezes a pessoa fica preocupada, nossa, eu vou fazer essa cirurgia, depois meu bichinho vai ficar sofrendo. Vivi, não tem sofrimento, tem anestésio, tem todo o procedimento cirúrgico mesmo. O negresco já saiu de lá, foi dando trabalho no hospital. Depois, ele ficou um pouquinho triste, chateado, não sei se ele entendeu o que tinha acontecido, mas uns 4 dias depois ele já estava lá todo serelepe de novo. É isso, é importante, né? Bom, não vou nem falar muito sobre isso, senão você vai me perguntar se eu já tenho um ou não. Eu quero falar que você estava aí dando as informações, parecia que... você logo, logo. Aparecia aqui um cachorrinho, gente, que eu sou assim, louca por ele, viu? Um pretinho, assim, miudinho, coisa mais fofa. Mas eu não posso falar muito isso não, porque outro dia, gente, o Maicon quase trouxe um cachorro para mim também, que estava para adoção. Imagina, gente. Ai, meu Deus, tem que fazer primeiro ali uma negociação lá em casa. É o negresco. Obrigada, Maicon. Beijo para você. E agora, vamos para aquele momento ali que a gente gosta de se conectar, fica sabendo quem está do outro lado, mandando foto, assistindo ao jornal. O pessoal que mandou foto aqui para o 996232421. Vamos colocar, olha só. Ah, gente, que fofura. Tô aqui curtindo o melhor jornal de todos. Olha, ela até faz ali, né, um símbolozinho de ok, tá lindo. Tiago, obrigada pela foto com essa fofura aí assistindo o nosso jornal, viu? O Flávio, o melhor telejornal, essa Vivi é show de simpatia e profissionalismo. Ô, Flávio, obrigada, viu? Um beijo pra você aí, pra todo mundo da sua região. Continue assistindo o jornal com a gente. A Zilda, boa tarde, estou sempre ligada com vocês. Amo sua energia e entusiasmo. Beijos, Vivi. Zilda, que é lá do Setoró. Que bom, a gente realmente é muito empolgado aqui para trazer para vocês aqui as notícias, deixar vocês bem informados, né? Isso é muito bom. Rosenilde, estou na área te assistindo, minha linda. O melhor jornal que eu acho. E coisa boa, seja sempre muito bem-vinda. Tem mais um? Ingrid, ela fica linda. Bom, olha só, Ingrid, muito obrigada. Ela falando aqui, inclusive, quando a gente está mostrando o nosso WhatsApp. Te agradeço pelo elogio. Ana, boa tarde, sou da Estrutural, amo assistir aqui o jornal. Ana, obrigada. Um beijo para todo mundo aí da Estrutural também. Venha sempre assistir o jornal com a gente. Daniel Kadosh. Oi, eu sou Daniel Kadosh, tenho 13 anos, eu moro em Ceilândia Norte. Gosto muito do seu jornal. Quando chego da escola, já vou assistir o seu jornal. Espero um dia te conhecer. Daniel, olha só que gracinha ele ali na frente da TV. Vamos dar um jeito, né? De um dia você poder realmente me conhecer pessoalmente. Isso vai ser muito bom. Tem mais uma foto aqui, Matheus. Ligado no SBT, top! É isso, muito obrigada, gente, pela participação, pelos registros, por mandarem aqui essas fotos pelo nosso WhatsApp. É um momento que eu adoro. Eu sempre falo, né, que eu converso aqui imaginando quem está aí por trás da câmera e quando eu vejo vocês, eu me sinto cada vez mais perto. Bom, vamos continuar aqui então com as nossas notícias. É o seguinte, a tarifa de luz foi uma das responsáveis pela alta da inflação. Uma pesquisa concluiu que o valor da conta de luz residencial custa até 4% na renda anual dos brasileiros. Pesa, né? Bom, o peso no nosso orçamento é 10 vezes maior do que o dos americanos, por exemplo. Só para a gente ter uma comparação aí. Fora de uso, fora da tomada. Essa é a regra na casa da dona Fátima. Dessa forma, a manicure já conseguiu economizar mais de R$100 em um só mês na conta de luz. Muita gente aqui em casa que ficava com
computador ligado e mais 2 luzes acesas. Aí aquilo ali eu queria morrer. Mas, graças a Deus, está reduzindo e eu estou muito feliz. O brasileiro é quem mais paga pela energia no mundo. O custo da tarifa residencial compromete, em média, 4,5% da geração da riqueza anual de cada um. É o que mostra um levantamento da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres. O estudo comparou o impacto da conta de luz com a renda da população de 33 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O índice no Brasil está acima do registrado em Portugal, na França e muito além dos Estados Unidos. Para o presidente da Abrace Energia, o problema está no excesso de impostos e encargos e no baixo aproveitamento do potencial energético que temos por aqui. É muito contraditório. Quer dizer, nenhum país tem a nossa condição de sol, vento, rios que podem ter hidrelétricas, um grande sistema interligado nacional, terra disponível para fazer projetos. Então, nós teríamos condição de ter uma energia limpa, barata, segura, justa. E na tentativa de tornar o acesso mais justo, a Agência Nacional de Energia Elétrica criou a tarifa social para a população de baixa renda. Hoje, cerca de 16 milhões de famílias não pagam pela luz ou têm desconto de até 65%. 10 milhões que poderiam ser beneficiadas ainda estão de fora. Tem que estar inscrito no cadastro único, né? Tem que ser beneficiário das políticas públicas do governo, tem que ter uma renda familiar mensal per capita menor que meio salário mínimo. Não é todos os consumidores que se enquadram nas regras da tarifa social, né? E é uma regra única para o Brasil inteiro. Gente, vamos voltar aqui a falar sobre uma produção na nossa região, nossa terra fértil. O Brasil tem uma rota das frutas, sabia? A iniciativa, ela potencializa a agricultura familiar no entorno do DF por meio da fruticultura. E esse projeto, ele apoia o plantio das berries, chique isso, né? Popularmente conhecida como frutas vermelhas. Vamos ver na reportagem do Maicon Leão? Gaúcha, vinda de uma família com experiência no plantio de morangos no sul, a Cecília veio plantar morango no Cerrado. O lugar escolhido fica no Lago Oeste. Ela é uma das produtoras que hoje fazem parte da Rota das Frutas. Desde então, a gente mudou o rumo do plantio, a ideia, a concepção disso tudo mudou para muito melhor. Clima diferente e forma de plantar também. Normalmente, estamos acostumados a ver os morangos serem cultivados no chão. Aqui na propriedade, é tudo suspenso. O fato de eu tirar ele do solo e subir ele para uma bancada, a gente elimina 50% de ataque de pragas e patógenos que não vão subir na bancada, que não vão afetar o morango. Então, a plantação. Então, isso automaticamente a pessoa já sabe que eu não vou precisar usar metade de algum químico, alguma coisa assim que eu precise combater alguma coisa, porque ela não vai ter. E olha, não tenho o que falar da qualidade do morango. Olha o tamanho desse. Sem falar no sabor desse outro. A plantação ainda está na fase de expansão e novas mudas devem ser plantadas em breve. O sonho do morango deu tão certo que ela decidiu então introduzir outras frutas. Essas framboesas aqui mesmo foram colhidas hoje pela manhã. O sonho do pomar foi plantado em setembro do ano passado. Em dezembro, ela colhia as primeiras framboesas aqui do Lago Oeste. E olha, não para por aí não. O desejo de implantar outras frutas vermelhas continuam crescendo, assim como as framboesas. Já fizemos uma colheita
Então, já fizemos uma poda e estamos indo para o segundo ciclo de floração. Ela já cultiva 2 das 4 frutas vermelhas e o objetivo é expandir e começar a produzir as outras também. Aqui no DF e no entorno, todas elas são cultivadas. E são consideradas variedades valorizadas no mercado. A gente tem uma vantagem competitiva em relação a outras cidades, né, outras regiões, porque nós temos aqui, no plano piloto, aqui em Brasília, um pool de representações diplomáticas de vários países. Então nós podemos, através dessa facilidade, promover também logo a exportação e a comercialização para novos mercados externos, mercados que nunca a gente pensou e imaginou que pudesse exportar coisas daqui. O objetivo é ajudar os pequenos produtores a produzirem cada vez mais. Eu adoro ver essa produção aqui nessa nossa região, né? Me conta uma coisa, você tá comigo aqui desde o início do jornal, tá super bem informado, mas de repente você perdeu algum assunto, ou muita gente chegou ali, né, no meio do caminho. Então, tem um resuminho com as principais notícias desta quinta-feira. Vamos conferir. Uma mulher idosa tentou defender o filho quando um homem invadiu a casa deles e acabou sendo esfaqueada nas costas. O suspeito dessa agressão é um vizinho da família. Quando esse filho consegue sair dali, esse homem parte para cima dessa senhora, que acaba sendo golpeada nas costas. Essa facada acaba perfurando o pulmão, Vivi. Ela foi levada para o hospital, ficou internada, recebeu alta ontem no fim da tarde, está em casa. Um homem em surto fez uma mulher refém em Taguatinga. A polícia precisou ser chamada para negociar a liberação da vítima. O homem ameaçou os policiais falando que ia matar ela, que ia matar quem entrasse lá. Aí a gente teve que acionar a operação gerente, onde o nosso batalhão de operações especiais foi para o local com a equipe de negociadores, com a equipe de intervenção tática. Começou-se uma negociação, esse homem resolveu liberar essa mulher, liberou, depois ele tentou fugir. Um motociclista que fingia entregar açaí foi preso por tráfico de drogas. No lugar da vitamina da fruta, ele escondia cocaína dentro do pote. Eles estavam muito mal acondicionados e derramando conteúdo por todos os lados, e não seria uma condição normal que você entregaria um alimento para um cliente, para uma pessoa. Isso aí ensejou grande desconfiança por parte da guarnição. Decidiram fazer a vistoria de um dos potes e lá foi encontrado a trouxa, um saquinho que, ao ser rompido o lacre, uma substância análoga à cocaína. Bom, a gente viu alguns resumos aí, né? Agora há pouco a gente estava falando sobre a produção de morango aqui nessa nossa região, frutas vermelhas. Eu achei muito sugestivo, viu? Para poder chamar agora meu amigo Neguerê, da SBT Esportes Brasília. Porque, gente, eu só penso nisso ultimamente. Sabia. Vou te contar que dia maravilhoso para você voltar a apresentar o jornal, Neguerê. Flamengo arrasou ontem. Olha, foi um jogão, tá? A gente, como a vida não é um morango, né? Foi um jogão, porque há muito tempo a gente não viu o Flamengo desempenhar um futebol tão vistoso. Veio passando por dificuldades na temporada, a manutenção de um técnico que não deu liga. O Flamengo não conseguiu ganhar nada este ano. Muito ruim para uma equipe que tem uma folha salarial e tem um elenco poderoso igual esse. Mas ontem parece que encontrou os caminhos, Vivi. Parece que encontrou o caminho do bom futebol, o caminho do gol. O Pedro até que enfim desencantou o time do Flamengo, que não vinha criando nenhum tipo de condições para esses atacantes poderem marcar. E ontem parece que desencantou. O Pedro marcou 2 gols, o Arrascaeta, que também não vinha jogando bem, conseguiu marcar um gol. O Palmeiras, que estava aí já sonhando com o título depois da derrota do Botafogo para o Vasco, viu ontem o Flamengo envolvendo, enrolando e saindo com os 3 pontos do Maracanã. Pois mas é, a vida não é morango. Não, imagina, não é. Você vê, né? Palmeiras ali era a chance dele de assumir a liderança e aí, de repente, deixou escapar. Vocês viram
viram também que o Negre deu um jeito, né, gente, de ir lá para um passado tão longe, falando que o Flamengo não estava bem, né? Eu tenho que ilustrar. Mas ele teve que mostrar o jogo de ontem, né? Vou te falar aqui rapidinho, só para mostrar também para os botafoguenses que ficaram animadíssimos com esse resultado. Tem um jogo importante hoje também, né? Você vai falar sobre isso? Vamos falar sobre isso no nosso jornal, porque vai jogar sem pressão. Existia, sim, uma pressão em cima do Botafogo, caso o Palmeiras vencesse. O Botafogo ainda é líder. Eu ainda continuo acreditando nesse título do Botafogo. Essa oscilação, ela pode até ser considerada normal pela ansiedade. Um clube que não ganha um título há muito tempo, o torcedor já não vê a hora de gritar é campeão, mas o Botafogo precisa ter cuidado, porque com essa vitória do Flamengo, ô Vivi, traz o Flamengo para briga. E o Flamengo, de 7 jogos que ainda restam na competição, 5 vão ser em casa. Então, todo mundo conhece a pressão da torcida, a atmosfera que se cria. Então, o Botafogo precisa pontuar, precisa jogar de uma maneira que deixe o torcedor um pouco mais tranquilo. Eu acho que isso é que tem que acontecer. Agora, vamos ver dentro de campo que o Grêmio também não está morto, não. Pois é, vamos ver então, olha só, quero te dizer o seguinte, viu, que se não for para ser o Flamengo, eu tô torcendo pro Botafogo, né, para poder realmente conquistar esse título. Então, eu vou deixar você com essa bola aí, o pessoal te fazendo companhia, muito obrigada pela companhia de vocês, vejo vocês de novo amanhã, uma ótima tarde, viu? Negre, um beijo para você. Tchau, Vivi. Tá contigo.